pitores, né, dos nossos mensageiros, dos nossos batedores, dos nossos varridores, né? Terreno varrido, machado chegando, a hora que os machados chegarão. E cada machado será posto, né, debaixo da raiz de uma árvore. E aquele que tiver coragem para ceifar, esses serão aqueles que ceifarão. Mestre, nosso amigo N, você gosta de banana split? Gosto muito de banana split, para ser sincero, banana split, né, era um dos meus pratos prediletos. Principalmente depois de um dia de treino, eu pegava, eu mesmo produzia, né, eu pegava 2 bananas, botava um sorvete, um leite condensado e metia pra dentro. É uma bomba calórica, querendo ou não, né, interessante para um pós-treino, né, para se abastecer. Né, o próprio açaí, né? Aquilo que eu fazia com banana split, os lutadores de jiu-jitsu, os pit boy, faziam com açaí. Ah, mestre, mas isso faz mal? Faz mal se você comer aquilo o dia inteiro, mas é depois de um treino, aquilo ali, para ser sincero, é uma bomba energética, uma bomba calórica que só vai fazer bem pro seu corpo. Nossa amiga Júlia, seja bem-vinda, nossa amiga Júlia. Bom dia, mestre, como vai? Estou ótimo, nossa amiga Júlia. Como é que anda você, nossa amiga Júlia? Nós temos muitos seguidores com o nome de Júlia. Será que porque eu sou filho do juramento? Será que é por causa disso, nossa amiga Júlia? Seja bem-vinda, muito bem-vinda, nossa amiga Júlia. Nosso amigo Rodrigues, eu tenho um personagem, nossa amiga Júlia. Eu tenho um personagem que se chama Júlia também. Né? Nossa amiga, você come o que pro pós-treino? Não, geralmente no pós-treino eu como que tem. É aquilo que eu falo para eu produzo o bom manejo do yin e do yang. O bom manejo, né, da dieta. O bom manejo, né? Eu pratico, né, a dieta do marombeiro pobre. O bom manejo dos carboidratos, feijão com arroz, aquilo que não falta na mesa de ninguém. A caça silenciosa pela proteína. E simplesmente, né, o que resta, arrancar pedaço do objetivo. Em tempo de guerra, né, em tempo de paz, e arrancar pedaço do inimigo em tempos de guerra. Então essa é a forma, né, que eu trabalho a dieta do marombeiro pobre. Então, quando eu tenho de pós-treino, né, eu como o que tem. É claro, existe uma inteligência por detrás de tudo isso. Assim, logo que você termina de treinar, seu corpo está mais aberto, né, tem uma recepção maior a alimentos, até mesmo aqueles doces que você gosta, entendeu? Fruta, um chocolate. Então, quando tem, eu como isso. Quando não tem, o meu pós-treino, geralmente ele cai exatamente no horário de uma refeição normal. Essa é a dieta do pobre, entendeu? Né? Aquela pessoa que tem condição, ela pode usar um pós-treino, né, comprado ou feito, mas quem não tem condição, muitas das vezes, né, isso acaba pesando no orçamento. Cada vez que tu gera esse peso no orçamento, aquilo que eu quero, aquilo que eu busco é o quê? É algo a curto, médio, longo prazo. Então eu já vou organizando a minha dieta, o meu treino, para o quê? Para que o meu pós-treino, o meu pré-treino, muitas das vezes caia entre refeições. Entendeu? Então eu como qualquer coisa, na maior parte das vezes. Quando tem algo assim em especial, eu como também, umas vezes uma fatia de bolo, alguma coisa assim, né? Uma vitamina de banana, alguma coisa assim, entendeu? Né? Lembrando que logo depois que você termina o treino, né, o seu corpo ele está mais aberto, então ele está condensando melhor aquilo que é açúcar, aquelas coisas assim. Então, se você tem uma janela de oportunidade, se eu gosto de um chocolatezinho, se eu gosto de alguma coisa assim, ou você come durante, não antes do treino, durante ou logo após o treino. Né? Então, qual é a dieta do marombeiro pobre? Como que ela se inicia? Ela se inicia pela manhã. Se você não compreender que a dieta do marombeiro pobre ela se inicia pela manhã, eu vejo o que tem, o que sobrou de ontem. Né? Porque feijão, arroz, isso aí não falta na mesa do pobre, que é carboidrato, aquilo que vai me dar disposição, aquilo que vai queimar, moer para gerar músculo. Entendeu? Então eu pego feijão, arroz, macarrão, aquilo que tem, né? E a minha caça silenciosa por proteína. A proteína é aquela parte cara que muitas das vezes decepciona, nos frustra, né? Mas não é aquela... Você, na realidade, na maior parte das vezes, você não precisa daquelas quantidades exorbitantes como é ditado por aí. Se eu pudesse, eu usava essa quantidade exorbitante, mas como eu não posso, eu vou dentro daquilo que é aceitável. Né? Por isso que eu falo de caça silenciosa. É aquilo que eu faço, mas eu não vou discutir com ninguém, né? Só vou fazer a minha parte, eu não vou pôr em disputa aquilo que já está faltando para mim, está sendo pouco para mim.
Entendeu? Então eu faço isso, pego assim. Então a minha primeira refeição é a mais importante. Meu corpo alimentado, eu já tô a um passo, né, de relaxar para já iniciar o treinamento pesado. Então se eu boto uma carga, vamos supor, de 50, 60 gramas de proteína ali, com uma quantidade... Obrigado, nosso amigo Diogo, muito obrigado exatamente pelo grow de papel, nosso amigo Diogo. Obrigado pelo grow de papel. Então, exatamente aquilo que eu faço. Se eu não boto uma carga grande pela manhã, né, eu já bato grande parte dos nutrientes que eu preciso para o dia. Então, isso, para ser sincero, é a minha jogada. A minha jogada, lembrando, né, que eu não sou um profissional na área, mas eu entendi que é o melhor para mim sendo pobre. Eu não tenho condição de ir no nutricionista, não tenho condição de ficar usando esse monte de suplementos que se tem por aí. Entendeu? Então, eu pego aquele restante, eu faço uma refeição, digamos assim, pomposa. Eu não tô falando pra tu encher a barriga assim, panturrar, né? Na maior parte da vez, aquilo que pode ser limpo, né? Um feijãozinho, um arroz, um macarrão, alguma coisa assim, né? Só que numa quantidade pomposa, eu como e aquilo ali já vai me dar gás pra dar a minha treinada. Dando a minha treinada, na maior parte das vezes, você vai perceber que já vai encaixar no almoço. Então, o almoço já é meu pós-treino. Entendeu? E assim, o pós-treino sendo feito, tudo que eu preciso é manter o meu corpo alimentado. Entende? De acordo com aquilo que eu tenho em casa. Então essa é a dieta do marombeiro pobre. É assim que eu me posiciono. Tudo que você precisa é manter aquele alimento dentro de um parâmetro, dentro de um aspecto de positividade. Ah, mestre, eu não tenho nada. Será que eu devo reclamar? Será que eu devo xingar? Você deve simplesmente ser grato àquela ação, comer, né? Você já viu Graciane Barbosa comendo ovo? Quando ela come ovo, parece que ela está comendo um morango de tanto sabor. Por quê? Ela sabe do recurso energético. Ela sabe exatamente dos benefícios que traz para o corpo dela. Ela estava mesmo na festa do Big Brother. Enquanto todo mundo estava lá, ela estava com uma baciazinha, né, cheio de ovo cozido com o arroz dela. Entendeu? Então, é aquilo ali, aquela positividade. Se algo precisa cair, se algo precisa ser derrubado, é o inimigo. Exatamente, é o inimigo, é o seu objetivo. Então, cada alimento que é posto na sua mão, você recebe ele com gratidão, porque ele vai ser aquilo que vai te dar força para você buscar, né, o seu objetivo ali, ó. Dentro da minha plancheta aqui, e o que tem dentro da minha plancheta aqui? Meu podão de cortar cano. Então esse aqui é o meu histórico, né? Então quando eu vou buscar um emprego, algum trabalho, eu já chego lá no entrevistador, eu falei, você tem um histórico? Pô, tá aqui, ó, meu podão de cortar cano aqui dentro da plancheta. Entendeu? Né? É tudo mais simples do que você imagina. Mestre, o que você acha de fazer um exercício de abdômen no final de cada treino? Para ser sincero, isso é um sistema de treino. Tem pessoas que, vamos supor, que tem dificuldade no determinado músculo, faz isso. Ou faz antebraço, ou faz panturrilha, ou faz abdominal. Entendeu? Isso é um sistema, um parâmetro de treino. Algumas pessoas, né, o abdominal em si não tem grande problema. Mas algumas pessoas que fazem todo dia para panturrilha, para antebraço, como o antebraço já é muito exigido, né, nos treinos, né? E isso pode até ser ruim, pode causar um excesso de treino. Mas abdominal e panturrilha, né, é onde isso é mais utilizado. Eu não me posiciono nem contra, nem a favor. Nem contra, nem a favor. Se faz bem para você, é interessante. Às vezes a sua genética recebe bem. Entendeu? Eu já pratiquei isso com braços. Né, geralmente, vamos supor, poxa, eu tô com o corpo legalzinho, mas o braço tá estragando o meu corpo, né? Tá volumoso e o braço fino. Como é que eu faço? Todos os dias, o que eu faço? Eu faço 3 séries até a falha, né? De bíceps ou de tríceps, né? Todos os dias quando eu termino. Entendeu? Levo a falha e as pessoas dizem que geralmente você ganha medidas. Então essa é uma forma de treino. Eu não sei o nome, né, desse sistema de treino, mas é muito bem-vindo se você vê resultado. Quase todo mundo faz, pelo menos mulher em abdominal, né, para abdominais, alguns homens e até mulheres também para panturrilhas.
Nosso amigo Angelson Souza, seja bem-vindo. Nosso amigo Angelson, o nosso amigo, é o Bitelo aqui do clã do Marombeiro Pro, um dos nossos primeiros inscritos, os nossos primeiros presenteadores. Nosso amigo Angelson, o Bitelo aqui do clã do Marombeiro Pro, alterofilista de verdade. Nosso amigo já chamado de Bitelo, né? Nosso amigo Angelson, seja bem-vindo à nossa live, nosso amigo Angelson. E nossa rapaziada, tec-tec na telinha, aquilo que eu falei pra vocês. Quanto mais coraçãozinho fluindo, mais sangue oxigenado. Vamos dar uma água aqui pro nosso sangue oxigenado se hidratar. Vamos preparar nossa garrafinha d'água aqui. Vamos aqui preparar nossa garrafinha d'água. Mas, mestre, você é de beber na boca? Não é que eu tô de bebendo na boca, eu tô quebrando um padrão. Lembra, eu vou ensinar para vocês uma coisa. Se você está entrando dentro de uma estatística, se o teu corpo ele está abaixando as suas guardas, então o que você precisa buscar dentro de você? Quando você tem um padrão, quando você quebra esse padrão, você acaba recebendo recursos energéticos, diferente daquele que não tem. Aquela pessoa que faz tudo, meu corpo, minha regra, do jeito que eu faço, quando precisa quebrar um padrão, ela não tem padrões a serem quebrados. E aí que se dá mal. É tipo assim, um brinde exatamente a nossa derrota. Dizendo que a gente não bebe, automaticamente aquele que cai, né? Que cai cortando tudo aquilo que se tem de ruim. Diferente daquela pessoa que só vive como aquele fantasminha perfumado, né? De um ser mimado. Entende? Então nós, eu tenho meu copinho aqui, que eu preparei até o meu copinho aqui pra... Eu não sou muito fã de beber as coisas no gargalo. Entendeu? Mas quando você precisa quebrar exatamente uma trajetória que você percebe que está te desarmando interiormente, é sabido, é inteligente, né? Você começar a nadar contra essa correnteza. É você puxar o freio de mão e ir contra a contramão daquilo que você está indo. Entendeu? Então é por isso que aqui nós estamos, né, bebendo pelo gargalo, entendeu? A garrafa transparente de água, entendeu? Entende? Eu fazia muito isso com vocês quando a gente estava dentro da nossa corrida na madrugada, lembra? Eu falei, vamos pra rua. Rua é o abismo, aquele mesmo abismo que te faz medo. Aí eu levava, a gente saía de dentro do mato, saía de dentro do morro, saía da calçada e tomava toda a rua, rodava na rua, sentia o fôlego da rua, sem fazer mal a ninguém, entendeu? Então isso é interessante. Mestre, você está dizendo que o rei, quando o dono não está, os ratos fazem a festa? Quase isso, né? Mas respeitando os parâmetros. Eu estava vendo o carro do Papa, que ele andou aqui, ele fica lá dentro de um lugar, e onde o Papa se sentou, ninguém senta ali. Eu não estou falando para você ir ali sentar. Eu não estou falando para o trono do rei estar ali, quando ele não tiver, tu ir sentar. Mas aquilo que te é permitido. Você sentir, você olhar, sabe, a rua, a gente está correndo dentro da calçada, mas a gente tem medo da rua. Em determinado a gente entra dentro, Tiranossauro Rex, entra na rua e sente-se, toma todos os espaços da rua. Aquilo que eu falei para você, você não bate só na porta, você entra, você se espalha, você toma todos os espaços, não permite dúvidas dentro do seu. Tu tá cortando todas as coisas, exatamente, ó, nossa plancheta aqui, ó, você tá cortando todas as coisas que exatamente estão trancando suas portas de felicidade. Então esse é o nosso histórico aqui dentro da nossa planchetinha, né? Aquilo que a gente oferece, né? Na hora que a gente está sendo contratado, né? Você tem um histórico? Você tem um histórico? Eu falei, bem, tenho aqui, tá dentro da prancheta, entendeu? Então o que é isso ali? É um podão de cortar cana. Uma ferramenta exemplar de um trabalhador. Um boia fria, Marombeiro Mirim. Nosso amigo Mimi Nudos, ele é incrível, seja bem-vindo, nosso amigo Mimi. Nosso amigo, vamos lá. Nosso amigo Vinícius Oliveira, que é o nosso amigo que nos enviou o grow de papel, né? Nós somos gratos. Sempre lembrando, né, que nossos presenteadores sempre são lembrados dentro dos nossos vídeos de agradecimento, né? Nosso amigo Ponte G015. O que é a lei do cão, Marombeiro Mirim? A lei do cão, nosso amigo Ponte. Exatamente, né? Quando pessoas querem discutir, querem brigar por aquilo que não foi feito para ser resolvido com discussão. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então a lei do cão é exatamente a lei mais antiga que você pode imaginar. E querendo ou não, eu gosto muito de ver os nossos irmãos islâmicos as aplicando às vezes. Entendeu? Então, o que é a lei do cão? É quando
você está dentro daquele dilema, né? Do que o meu é melhor, do meu é maior. Então vamos fazer uma coisa. Eu vou ser o juiz, eu vou parametrar, simplesmente vou arbitrar essa guerra, todo mundo de joelho, o cão vai ser puxado, se automaticamente o cão puxar e falhar, né, falhar em algum dessas pessoas que estão tentando buscar as coisas através da força, da violência, automaticamente todo o nosso clã se curva, e passa a honrar aquele Deus, entendeu? Então você entende, né, o porquê que não se põe. Religião não deve se discutir. Por isso que religião não deve ser pregada nem na força, nem na violência, por causa da lei do cão. É uma lei antiga. Mestre, mas como assim ela já existiu? Daniel na cova dos leões é a lei do cão. Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha ardente é a lei do cão. Entendeu? Então tudo ali é a lei do cão. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando saíram e as pessoas viram ele transitando dentro de uma fornalha ardente, com o quarto homem da fornalha, quando ele saiu dali, o próprio rei, ele disse, não existe Deus não existe Deus maior senão o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E se qualquer um falar qualquer coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, suas casas serão como monturos de estrume que será lançado. Porque eu vi, né? Como é que diz? Eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Entende? Então, o Daniel na cova dos leões, a mesma coisa. Então, isso aí é a lei. Isso é chamada a lei do cão. Mas do que seria o pecado para você? Pecado é tudo aquilo, primeiro de todas as coisas, que desonra a Deus. Segundo de todas as coisas, né, que me desonra. Terceiro de todas as coisas, que desonra ao meu próximo. Entendeu? Então pecado é tudo isso. Aquilo primeiro que desonra a Deus, segundo que desonra a você, terceiro que desonra a seu próximo. Mas mestre, o seu próximo deveria estar no segundo plano? Mais ou menos, né? Então quando você, essa troca de valores, né, de desonrar você e desonrar o seu próximo, né, precisa ser posicionada às vezes. Às vezes eu preciso me pôr no lugar do meu próximo, né? Como às vezes eu preciso simplesmente me manter dentro da minha postura. Porque às vezes é o meu próximo que me aflige. Às vezes é o meu próximo, né, que está gerando aquele pecado. Então por isso que às vezes, o segundo e o terceiro, desonra a mim e desonra o meu próximo, às vezes se alternam, entendeu? Nosso amigo Máximo, você trabalha com o que no dia a dia? O meu trabalho, nosso amigo Máximo, é esperar exatamente, né, o meu inimigo na porta do trabalho dele. A partir do momento que ele sai do trabalho, é quando eu começo a trabalhar. Se é que você entendeu, né, o que eu tô dizendo. Entendeu? Então, esse é o meu trabalho, né? O meu trabalho é exatamente isso aqui, ó. Tá dentro da plancheta, ó. Exatamente da plancheta. Isso aqui é o meu histórico. Meu histórico não, isso aqui é o meu currículo. Esse é o meu trabalho. Nosso amigo, vamos lá, FS, você treina boxe? Sim, eu gosto muito de dar uma treinadinha de boxe. Boxe é uma das coisas mais simples de se treinar. Então, não tô dizendo que quer dizer, é um esporte. As pessoas dizem que o boxe não é arte marcial, é um esporte. É um esporte de luta, né? Eu trato todas as coisas como arte marcial. É uma arte marcial onde só tem 5 golpes, é como se fosse um jogo, né? Que você vai aprendendo a adaptar, a juntar aqueles números. Se com números de 1 a 10 você não forma o infinito, esse é o boxe. E o boxe é excelente exatamente para o momento do nosso cardio day, essas situações, né, na qual a gente está dentro da nossa corridinha, né, simplesmente manter o corpo em o quê? Em constante movimento, reflexo, flexibilidade, né, coordenação motora. Então o boxe é um dos melhores, ele é excelente né, para treinos cardiovasculares, tanto que o boxe é considerado, né, um exercício, né, quando você pratica ele como aeróbio, né, como exercício cardiovascular de alta intensidade. Né? O próprio boxe já liga muita coisa. Você tá no boxe, daqui a pouco você vai pro saco de pancada, daqui a pouco você vai para as manoplas, depois você vai para pular corda. Já pulou corda, Marubeno, como exercício cardiovascular, né? Vai lá, faz isso. Ah, mestre, eu não tenho uma corda.
Se você tem um fio carregador, a minha corda que eu mais gostei, melhor do que essas cordas que você compra, nada mais é que um carregador. Esses carregador de celular, inclusive é esse aqui mesmo, é esses carregador, né? Aqueles carregadores de celular, aqueles mais longos, de 2 metros, entendeu? Não é esse aqui. Aqueles de carregador de 2 metros foi o melhor corda de pular que eu encontrei até hoje. Entendeu? Aqueles maiores, você vai ver que ele tem o peso necessário, tem o tempo necessário, né? Então, mestre, então agora eu não tenho mais problema com cordinha de pular? Não, né? Não tem problema nenhum com cordinha de pular, entendeu? Né? Porque, mas aí você vai entender a intensidade de se pular corda. Mestre, aquilo ali não é só pegar, pular e pular 30 minutos? Quando eu vejo uma pessoa falando, o que você acha, né? Como um exercício cardiovascular ou pular corda? Tenta lá primeiro e depois tu me diz. Entendeu? Principalmente se estiver pesado. Se estiver pesado, tu vai dar 2, 10 vezes e tu não vai aguentar mais. Entendeu? Então, o exercício de pular corda é o quê? Você se acostumar àquela ação, a flexibilidade, né? A mente compenetrada, né? Você aprender a se poupar. Pular corda não é ficar pulando, né? Como se fosse um hipopótamo, né? Gerando carga, gerando peso. É aquilo que cansa você. Pular corda é você se tornar leve, né? Você nem bate muito com o pé no chão, que aquilo ali te descarrega a tua energia que você não tem noção. Aquela pessoa que pula assim, né? Parece o exército de Pyongyang, né? Lutando taekwondo, marchando. Aquilo ali te desgasta de uma forma que você não aguenta. Mas conforme você vai usando passinho de seda, passinho de pena, né? A corda vai se tornando interessante. Então a ideia do boxeador é exatamente esse, né? A ideia do boxeador não é pular, né? Parece o exército de Pyongyang, né? Batendo. Não, é se tornar leve, ó. Tornando leve, automaticamente a movimentação também se torna leve. Entende? Então experimente pular corda e você vai ver que é muito legal. Mas o carregador todo mundo tem, exatamente isso. Pra ser sincero, por que é o meu carregador? É porque uma vez eu errei na compra. Eu acabei comprando o carregador de iPhone. E eu não tinha iPhone. Eu dei pra quem tinha iPhone, eu comprei logo 2. Eu dei pra quem tinha iPhone e o outro eu falei, você vai ser sacrificado. Ele virou minha corda, né, de pular durante muitos anos, entendeu? Então você vai perceber que o peso do carregador, aquelas coisas todas, né? O próprio peso do fio, ele faz até o barulhinho, aquele barulhinho que tu gosta, que tu vai demorar pra caraca pra aprender a fazer. Aí passa 2 vezes, né? O carregador faz. Entende? Então, primeiro parâmetro, né? De boxe é você entender, né? Aquilo que a gente chama de sombra, aquilo que você chama de saco de pancada, aquilo que você chama de manopla e aquilo que nós chamamos de pular corda, né? Pra ser sincero, a pular corda, você bater saco, você bater soco, pra você será a coisa mais bonita que você já viu no mundo quando você começar a pular corda. E você vai entender aquilo que eu estou dizendo. Mestre, você acompanha o fisiculturismo? Dentro do possível, sim. Não com a intensidade de antigamente, mas eu acompanho muito o mundo do fisiculturismo, né? Gosto muito, não com a intensidade de antigamente. Antigamente eu era vicioso. Vicioso mesmo, como se fosse, sabe, aquelas pessoas de torcida organizada, que usa touca, aquelas coisas todas. Eu era disso, assim, de fisiculturismo, entendeu? Nosso amigo Tedor, como é que vai, nosso amigo Tedor? Seja bem-vindo ao nosso esquentazinho, para nossa corridinha na madrugada, nosso amigo Tedor. E qual é o seu fisiculturista favorito? Marubeiro Mirim, eu não vou te enganar, não. Eu tinha uma preferência pelos árabes. É uma questão, não é política, né? Mas eu olho assim como uma questão filosófica. Porque durante muito tempo, né, foi uma soberania dos Estados Unidos. E essa soberania dos Estados Unidos havia, sim, aquilo que a gente chama, assim, digamos assim, umas surrupiações, entendeu? Então, da onde surgiu esse meu desejo que eu trabalho hoje?
Se eu não me engano, Mr. Olympia, no 1997, Nasser El Sambat, um egípcio, simplesmente se mostrou unânime ali e simplesmente deram a vitória pro Dorian Yates, né? O Dorian Yates já tinha sido vitorioso há muitos anos, então eles deram a vitória para aquele que já estava sendo campeão, sendo que até um neném, até um bebê, qualquer pessoa que eu levava na minha casa e eu botava como juiz ali, ó, você vai ser juiz dessa ação. Eu falei, qual que é melhor ali? Ele falou, bom, o campeão é melhor. Eu falei, não, o campeão é aquele ali. Entendeu? Então esse foi a maior o maior escândalo, né? A maior mão de macaco, né, que o fisiculturismo já fez, né, nesse mundo. Entendeu? Então ali eu falei, bom, pra ser sincero, através disso aí, né, eles precisam dar uma chance aos árabes. Entendeu? Então eu sempre tava torcendo pro Chopin, pelo Big Ramy. Querendo ou não, o próprio Samson Dauda, ele é uma mistura dessas coisas todas. Ele é nigeriano, não é verdade? Né? Então eu tinha essa preferência, né? Antigamente eu tinha as minhas preferências também. Minha preferência máxima era Flex Wheeler, eu gostava do Flex Wheeler, né? Mas também Kevin Levrone, Shaw Ray, né? Eu também não me incomodava, mas minha preferência eu gostava muito do Flex Wheeler. Na minha opinião, o Dora venceu mesmo, as coisas estavam muito melhores que eu... Né? Você tá falando em qual? Tá falando de 97, não tem como, até um bebê, qualquer pessoa, né? Hoje em dia, todos os fisiculturistas, né? Quando falam sobre aquilo ali, né? É como se fosse se arrepia. Entendeu? Quando a gente fala daquele ali, né, as pessoas se arrupiam, porque ali não houve dúvidas, não houveram dúvidas. Geralmente existe dúvida quando você bota em jogo o quê? Um corpo simétrico com um corpo muito maçudo. Automaticamente vai vencer, vamos supor, a gente na época, nos Big Monster, o maçudo vai ganhar ante aquele corpo simétrico. Né? Assim como aconteceu com o Frank Zane, né? Como aconteceu com alguns que tinham o corpo mais simétrico, não tão volumoso. Mas aquele não, eram dois volumosos. Dois volumosos, e através dos dois volumosos, o mais simétrico, né? Com a densidade muscular maior, entendeu? Nosso amigo Luiz, meu favorito é o URS, ele é muito esforçado, eu acho que ele merece... Sim, essa fase atual do Ramondino, né, exatamente do Kaique Pro, né, eu não acompanho tanto, então eu acompanho mais ou menos. Essas classes que eles têm hoje em dia, eu muito mal conheço, entendeu? Eu nem sei hoje em dia definir essas classes, né, do Sebum, né? Então eu não conheço muito bem. Antes era Open, Master, aí depois de muito tempo a 212, aí, né, a anterior era o Mister e a Miss Olímpia. Né, Miss Olímpia hoje você quase não vê, né, perdeu um pouco de, né, aí depois começou a Miss Fitness, né, aí ficou dentro desse trânsito, aí depois de muitos anos começou a 212. Entendeu? Aí hoje que tem esse negócio, né? Figure, não sei o que, babababá, aqueles de bermuda, né? E eu não entendo muito bem desses aí não, entendeu? Mas querendo ou não, Ramondino, Kaique Pro, também eles têm uma qualidade, né, fora do comum. Nosso amigo Máscara, como que você trabalha, mestre? Meu trabalho é simplesmente esperar meu inimigo na porta do trabalho dele. A partir do momento que ele sai, eu começo a trabalhar. Isso aqui é exatamente meu currículo. Né? O bordão de cortar cana dentro da minha plancheta. Esse é o meu currículo, Marombeiro Man. Esse é o meu trabalho. Mestre, você já serviu o exército, Marombeiro Man? Digamos que o exército pra mim, né, foi a vida fora, a vida no exterior, entendeu? Esse foi pra mim o exército, entendeu? Eu nunca servi. Sou alistado, é claro, sou alistado. Me alistei na embaixada lá no Japão. Né? Nosso amigo Lucas, cadê os vídeos de motivação? O que nós temos, nosso amigo Lucas, são vídeos de motivação. Cada vez que você me vê, ó, concentrar a energia e explodir, já é um vídeo de motivação. Você precisa entender aqueles que estão com você com aqueles que não estão. Porque aqueles que não estão com você, eles fazem a mesma motivação. A luta, a guerra, ela é a mesma. Então, todas as vezes que você vê eu engatilhar e eu sair correndo, você vê eu engatilhar e eu abrir o poder dos meus leques, já é um vídeo de motivação.
Nosso amigo Felipe Santos, seja bem-vindo, nosso amigo Felipe, obrigado obrigado pelas rosas, exatamente, um rosa, primavera inteira de flores, iniciar e terminar algo dentro de um tempo e dentro de um espaço de superação, essa é a melhor motivação, entendeu? Você não precisa ficar buscando, porque tudo aquilo que eu pego, tudo aquilo que eu toco, começa a se multiplicar, começa a florescer, né? Florescer dentro de você. Se eu não me engano, né, em latim, não só latim, na língua romena, né, quando ele fala muito, é multi, as coisas se multiplicando dentro de você cada vez, né, se multiplicando, crescendo dentro de você, né, basta você aprender. Tudo que você toca, né, floresce. Ou tudo que você toca, definha, sempre depende de você. Aquele que se identifica com vício, colhe vício. Aquele que se identifica com a virtude, colhe virtude. Esse é o tema da nossa live de hoje. Que saudade do meu amigo viciado em droga, Marombeiro Mirim, né? Quando o amor de Deus ainda habitava na minha tenda. Obrigado ao nosso amigo Spider. Obrigado ao nosso amigo Spider pelo JJ TikTok. Olha a faca. Não era pra ter mexido com quem tá quieto, né? Simplesmente o gigante despertou. Exatamente isso, né? Então, que saudade, né, do nosso amigo viciado, Marombeiro Mirim. Quem é esse amigo viciado? É aquele que estava com você, que eu falo pra você. Diante desse monte de que eu falo pra vocês de seres imprestáveis, é aquele que tá com você. É aquele que simplesmente vai pra cadeia junto com você e tá lá junto contigo. E agora? Quando é que maneiro aquilo que a gente fez, meu amigo? Quando que a gente vai sair daqui? E você como líder, né, como cérebro de todas as coisas, como macacão louco, tu diz assim, só no dia de São Nunca, daqui é só pra um presídio de segurança máxima, meu irmão. Pô, caraca, se tiver junto com você, a gente chega lá e a gente já começa, né, formar uma liderança. Eu falei, é exatamente isso, entendeu? Então é exatamente saudade desse tipo de gente, saudade desse ser. Não desse monte de seres imprestáveis que vivem numa fila, né, como se fosse um enterro, né, na busca de buscar um Deus, sendo que o viciado em drogas já levou aquele Deus, já pegou aquele Deus, já trocou até no morro, compartilhando com aqueles que estavam com ele, né? A única coisa que falta só é aquilo que ele prometeu, que exatamente, ó, a gente vai vir pesadão, de fuzil, pesadão, e vai fumar, não vai, e a gente, tudo quanto é pedra, a gente vai fumar, não vai deixar pedra sobre pedra, entendeu, Marombeiro? Entendeu? Assim como prometido, entende? Então é isso que a gente vê muitas das vezes, pessoas lamuriosas, dentro sobre uma fila, à espera de um Deus, aí quando chega lá, não reconhece o próprio Deus que cultivaram. É aquilo, uma história que exatamente Paulo Coelho contava, né? O porquê que o santo chora. Porque o santo chora, porque depois que morre, eles embalsamam, eles fazem um monte de coisa, mas não querem viver exatamente os caminhos que ele deixou. Esse é as lágrimas que os santos choram. Porque as pessoas embalsamam, é aquela Bíblia que fica aberta numa estante, é aquela espada samurai que fica ali, mas quando tu olha o sujeito, fala, bom, da onde que você sabe manejar uma espada? Você é uma espada, você carrega uma espada ou é um boneco da Michelin? Essa é a verdade, entendeu? Então é por isso que os santos choram. Os santos, eles deixam um caminho, eles deixam uma trajetória. Não que você não deva lembrá-los, não que você não deva se lembrar deles com cuidado, com carinho, né? Mas a grande maioria, a única coisa que faz é embalsama aquilo ali e fica olhando para aquela página ali. É como se eu tivesse um fisiculturista, mas eu só olho para o fisiculturista, mas eu não treino. Eu não vou à academia, eu não faço dieta, eu não descanso, eu não faço nada. Então o que pra mim é o fisiculturista? É nada. Entendeu? Esse nariz é aquele nariz ponta prateada. Mestre, o que você faz para combater o mal? Primeiro de todas as coisas, você vai entender e diluir, né, a energia dentro de você. Muitas das vezes você está combatendo aquilo que está tentando te despertar. Hoje o mal do mundo, Marombeiro, ele é um mal silencioso. É aquele mal, hoje é proibido gritar, hoje é proibido se posicionar de uma forma tal, hoje é proibido contrariar as pessoas. Então o mal do mundo é aquele mal silencioso que eu falo para vocês.
Entendeu? Então, como que você combate o mal se eu não tenho discernimento daquilo que é bom do que aquilo que é ruim? Né? Nós sabemos que Satanás não é nenhuma maravilha, que Satanás se transveste em anjo de luz para desencaminhar o caminho dos homens. Então, se você está dentro de uma trajetória direitinha, certinho, trabalhosa, e eu boto um mulherão ali perto de você, aquele mulherão às vezes é Satanás que vai te desencaminhar, vai desestabilizar. Aí depois que tudo ali se desorganizou, se enferrujou e já não tem mais como você por adiante, aquela mulher te larga. Aquele ser mulherão. Então é isso que precisa ser entendido. O que é o mal para você? É isso que precisa ser entendido. Entende? Você entendendo isso, tendo bom discernimento sobre as coisas, você saberá aquilo que é, vamos supor, né, que o certo sempre será o certo, mesmo que só você faça. Então muitas vezes aquela voz que grita com você, aquela voz está certa, mas eu estou ofendido com aquela voz. Ah, vou dar queixa na polícia, aquilo ali é violência, aquilo ali é assado, aquilo ali é assim, sendo que aquela voz que está gritando comigo é real. Por isso que eu digo, saudade do meu amigo viciado em drogas. Que saudade, não entendeu? Porque muitas das vezes aquele amigo viciado em drogas é exatamente o profeta Elias batendo na sua porta, digando, ó, vamos ver como é que vocês vão reagir através dessa ação aí, desse que eu vou mandar pra vocês aí. Ele vai bater na porta e vai me dar tudo aquilo que você tem, né? Mas aí o que nós fazemos? Né? Nós nos posicionamos contra, sendo que você sabe que o viciado é um fruto da sociedade, daquilo que você mesmo produz. O presidiário, o assaltante de moto que te assalta, ele é um fruto da sociedade que você mesmo produz. E automaticamente, quando ele te assalta, você tem que pedir, como é aquilo que eu digo. Que é a mesma coisa que a gente fala o que eu acho do Umbanda, do Candomblé. A gente deve um pedido de desculpas a ele por aquilo que eu sou, por aquilo que eu cultivo, pela verdade que eu carrego comigo. Entende? Então, o mal é isso, Marubero Mirim. O mal é entender, né? Uma boa oferta de boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aquilo que eu não ofereço. Se eu só sei oferecer serviços de porco, eu preciso estar ciente que eu receberei serviço de porco. Entendeu? Se eu trato as pessoas, né, como animais, eu preciso estar ciente que eu serei tratado como um animal. Essa é a verdade suprema. O problema é quando aquele... Ai, não quero isso pra mim. Tu não quer isso pra você, meu irmão? Tu não quer? Já é teu, já é tudo teu. Caixa d'águas e caixa d'águas, mares e oceanos, tudo pra você. Entende? Essa é a verdade, Marubero Mirim. É uma verdade mais simples do que você imagina de como condensar e trabalhar o mal dentro de você. Né? Às vezes no caminho da cura pode estar a sentença, do perdão a sentença, né? No caminho da cura pode estar a doença, do perdão a sentença. E aí você já vê o mal sendo trabalhado. Você vê, ó, algo aconteceu, algo gerou uma consequência, através da consequência a minha edificação. E assim o mal, ele é trabalhado dentro de você, entendeu? Então, é aquilo que eu digo, na maior parte das vezes as coisas quando acontecem, o viciado em droga, o meu filho viciado, meu filho ladrão, o meu filho assim, é culpa minha mesmo, que eu produzi aquilo ali. É só tu fazer um cálculozinho bem suave, bem com cuidado, e você vai perceber que você contribuiu e muito. Um viciado, ele não se forma do nada. Né? Um viciado, um criminoso, ele não se forma do nada, Marubero. Nosso amigo Lampia denuncia a live, esse perfil é fake. Não é, nosso amigo Lampia, nós estamos em 2 canais. Você está no canal de menor, esse é o canal de menor. Se você está me vendo com os olhos azuis, esse é o canal de menor, entendeu? Se você quiser ir lá no canal de maior, é esse que está na descrição aí, taca? 777, né? É onde eu estou com os olhinhos cor de mel. Nosso amigo Cássius Dênia, bom dia, mestre. Como faz para parar de procrastinar em nossas vidas? Aquilo que eu estava falando para você, né? Será que eu tenho ouvido demais essa voz doce, sedutora? E você vê que procrastinação, preguiça, ela não grita com você. Mas as consequências, aquilo que se acumula, gerado pela sua procrastinação, a preguiça, é aquilo que grita com você. Mas a preguiça e a procrastinação é a voz mais suave desse mundo.
suave, doce, fica mais um pouquinho, fica. Não vai incomodar, faz isso amanhã. Entendeu? Eu vivo dentro de um mundo assim, Maroberubiri. E automaticamente, muitas das vezes, não se pode gritar. Não grita dentro desse mundo, senão, né? As montanhas de procrastinação e de preguiça desabam tudo sobre a tua cabeça. Entende? Então eu vivo dentro de um mundo assim. Então, bom, eu não posso me movimentar. Então, o que eu faço? Eu não posso movimentar exatamente a vontade dos outros, mas eu posso movimentar a minha vontade. Né? Exija o máximo de você e espere o mínimo dos outros. Quem não se movimenta não sente as correntes que lhe prendem. Entendeu? Então é a ação que vai gerar uma disciplina. Disciplina que vai gerar uma rotina. Rotina que gerará resultados. Entendeu? Muito cuidado. Não, eu já sou um aposentado. Não, eu faço tudo certo, né? E a única coisa que você vê são seres sentados dentro de uma zona de conforto, que não é saudável. Então, vez ou outra, a gente entende que uma zona de conforto é muito legal, é produtivo. Mas, vez ou outra, você precisa se desamarrar, desacorrentar dessa zona de conforto através do seu próprio fôlego de ação. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui aquilo que muita gente não faz. A única coisa que faz é ficar falando mal da vida dos outros ou simplesmente vivendo vidas de novela, daquilo que aparece na televisão dentro de uma rede social. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mobilizando o espírito, mobilizando minhas vontades. É como se eu estivesse dizendo, pessoal, né? Aqui eu estou botando no papel, determinando e assinando aquilo que vai acontecer. Entende? Será que o que você faz isso na sua vida? Ou simplesmente eu tenho vivido, né, um mundo encantado? O mundo encantado o tempo todo. Né? Será que eu sou Alice no País das Maravilhas o tempo todo, o dia inteiro, né, dentro desse carrossel? Dentro desse carrossel. E muitas das vezes a única coisa que acontece é uma coisa caindo na minha cabeça, fruto da minha própria procrastinação. É alguma coisa, né? Não que o inimigo pôs no meu caminho, mas alguma coisa que eu mesmo pus no meu caminho. Inclusive o viciado, o nosso amigo viciado, né? Entende? Então é exatamente isso aqui que eu tô fazendo aqui para vocês. Né? A gente tá fazendo o esquenta da nossa corridinha na madrugada. Mas, mestre, que horas que é a corridinha? Nesse caso, só o diabo sabe, Maroberubiri. Entendeu? Você percebeu de querer palavras de conforto, né? De querer palavras de autoajuda, de querer trocar um pouquinho, de pegar aqui a minha xicarazinha em busca de um cadinho de açúcar que te deixou assim? Então aqui eu tô avisando que a nossa corrida na madrugada vai acontecer. Nós estamos já com as nossas pranchetas, né? Os nossos currículos, né? Só não posso dizer a hora por quê. Exatamente. Né? Aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. E você vai entender que essa conduta que eu digo para você vai trabalhar o seu eu, o seu foco, e iniciar e terminar algo dentro de um tempo, dentro do espaço. Depois de tudo executado, depois de toda a trajetória executada, aí sim, eu mostro para você o recibo da nossa corridinha. Entende? Não é mais prático, não é mais fácil do que ficar jogando conversa fora, né? Pegando a sua canequinha, em busca de uma dosezinha de açúcar que não te leva a lugar nenhum. Por que tu não foi pra tua corrida? Porque hoje eu tinha aqui sozinho. Meu amigo que me bate aqui todo dia na porta não veio. Bom, muito bom. Muito bom. Tu já sabe que é a chave de mais um desistente que não vai chegar muito longe. Entende? Né? Então é exatamente aquilo que eu falo para você: desenvolver o seu psicopata artificial, consagrar o seu psicopata artificial e andar descalço e sem camisa no inverno, né? No inverno rigoroso do Polo Norte. É onde você vence a sua procrastinação, Maroberubiri. Entendeu? Então, nada mais que eu tô fazendo aqui é exatamente isso aqui, Tô mostrando aqui, tô botando o lembrete aqui pelos lugares que eu vou dar minha corridinha. Com todo o carinho, com todo amor desse mundo. Assim como Moisés, né? Assim como Noé, né? Quando simplesmente, vai chover. Tô construindo minha arca aqui.
né? Eu tô te fazendo o chamado, tô convidando vocês. Por quê? Depois que eu começo a correr, eu olho para trás. Depois que eu começo a correr, eu permito beber água. Depois que eu começo a correr, eu permito ir no banheiro? Não. O que acontece? A porta dessa arca, ela se tranca. Nada mais justo. Se você entender a arca como um peitoral, Maruberu, é um peitoral curvado, com todo o amor, com todo o cuidado desse mundo, né? Mas automaticamente o peitoral curvado, em determinado, se levanta e a porta se fecha. Por que eu boto o texugo do mel como aquele que tranca a porta da minha arca? Por que eu não boto um gorila? Por que eu não boto um rinoceronte? Porque o texugo do mel, querendo ou não, é um animal pequeno, mas que não tem medo das ações. Então eu não posso, dentro do mundo espiritual, é aquilo que é válido, né? É aquele ser que é testado e achado digno para trancar exatamente, né, a porta da arca. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então o texugo do mel, ele vai lá e ele tranca, né? Tá falando assim, bom, eu sendo pequenininho, né? Eu tô aqui trancando porque eu tenho honra ao mérito dentro desse caminho. Aí vocês ursos, vocês leões, vocês não quiseram ouvir o mestre, entendeu? Então quando ele tranca ali, então é isso que eu faço aqui dentro dos nossos Cardio Day, antes de pôr os nossos corredores na rua. Nosso amigo Daniel, preciso de uns conselhos. Seja bem-vindo, nosso amigo Daniel. Nós nos posicionamos aqui no paredão de fuzilamento, única e exclusivamente para isso mesmo, entendeu? Aproveita enquanto estamos aqui. Logo, logo, a gente vai se organizar, a porta da arca será trancada, né? Aí é aquilo que eu falo pra você, ninguém entra e ninguém sai mais. Ah, mas você é ruim, você é rigoroso, você é cruel. Será que isso é crueldade, Marubeiro? Cruel é aquilo que as outras pessoas fazem com um viciado em droga. Né? Muitas das vezes Noé, ele era um viciado em droga, ele era um visionário, não é verdade? Né? Moisés, em determinado momento, ele foi considerado um viciado em droga, num determinado momento também, entende? Então, tortura é aquilo que eles fazem, né? Que é aquela maioria unânime que eu vejo pra vocês que não serve pra nada, é aquilo que você vai dar um tiro, um monte vai sair correndo, né, que não vai nem olhar pra trás. E automaticamente, né, aquilo que se tem mais precioso se perde de imediato. Entende? Então, essa grande unanimidade é quando você vê essa grande unanimidade se perder. Nosso amigo Anderson 404, bom dia com Jesus, mas bom dia, nosso amigo Anderson, como é que vai você? Mestre, você falou que só faz live antes do treino quando é back day. Hoje, não, os back day, como eu vou explicar para vocês uma coisa sobre seres trancados, entendeu? Quando Paulo disse, né? Tudo é permitido, não significa, né, que você deva fazer todas as coisas de qualquer jeito, entendeu? Então os back days, eles são aqueles praticantes do silêncio, eles são seres trancados, entendeu? Então por que eu abro live, né, nos back day? Porque os back days são contrários a abrir live. Eles que deram o ensino que não se deve abrir live sem antes treinar, sem antes fazer as prioridades. Entendeu? Então, como eles praticam isso a vida toda, o exercício deles é aquilo que eles menos gostam, que é abrir uma live antes de treinar. Eles são silenciosos por natureza. Então, é o desafio deles. Entendeu? Os Cardio Day é aquilo que eu falo pra você. É pulmão, é ação, é verdade, é situações sendo postas à prova. É o fogo purificador de você entrar dentro daquele corredor de possibilidade. Entendeu? Então aqui eu dou o esquentazinho. É como se aqui a gente está premeditando a nossa ação, porque quando a ação se iniciar, não se dá tempo de se premeditar. É aquilo que eu falei, as portas das arcas vai se trancar, ninguém entra, ninguém sai, não pode ir no banheiro e não pode beber água, entende? Então o Cardio Day, ele tem por princípio isso, é o princípio do Cardio Day. Agora, Peitoral Day, né? Leg Day,
entendeu? Dia de perna, né? Eles não podem, porque não faz parte, né, vamos supor, se você se desestabilizar para estabilizar, entendeu? Então é aquele choque que eu falo pra você, que você às vezes você precisa nadar contra a correnteza. Quando você começa a nadar contra a correnteza, você vai quebrando, vai cortando tudo aquilo que te faz mal, aquilo que eu falei pra você. Você tá botando aqui o seu instrumento de trabalho, seu podão de cortar cana, seu podão de cortar madeira, entendeu? Né? Muitas das vezes o que leva a pessoa à depressão, à doença, a caminhos ruins, é exatamente eu não quero ficar dentro de uma zona de conforto. Né? Então você fica dentro da zona de conforto, quando tu vê tu tá com 200 quilos. Aí pior, daqui a pouco você tá gritando, é meu corpo, minha regra, eu não admito que ninguém me faça isso, ninguém me chame de gordo. Aí automaticamente, não, ninguém pode te chamar de gordo. Aí quando você entra dentro do ônibus, aí você quer lutar o seu direito pra sentar num banco sozinho, que é reservado àquelas pessoas fora do peso. É um cálculo que não é muito, é o tipo de cálculo que eu não quero que vocês passem. É aquele típico cálculo que eu não quero que vocês passem, entendeu? Então é por isso que eu falo pra vocês, vez ou outra, a gente precisa nadar contra a maré. A gente está dentro daquela trajetória do todo mundo, mas a gente precisa entender aquilo que teu pai e tua mãe te diz todo dia. Você não é todo mundo. Ah, eu defendi esse direito, que eu sou todo mundo, até o dia que teu pai, tua mãe, teu Deus diz, então seja todo mundo. Automaticamente a porta da arca se tranca. Aí você vê aquilo que você lutou contra você. Por isso que eu tenho saudade, né? Eu tenho saudade do viciado em droga. Porque muitas das vezes é o viciado em droga que tranca essa porta. Tá falando assim, assado, bum, é o viciado em droga entrando dentro do teu lar. Entendeu? É você vivendo. Tá vendo aqui o reflexo de tudo aquilo que você produziu? Você tá vendo aqui os frutos da sociedade, de tudo aquilo que você produziu? Tá vendo aqui o fruto das suas queixas, das tuas más intenções, dos teus maus exemplos diante de você? Isso é lindo, marombeiro. Isso é a coisa mais maravilhosa. Né? Enquanto tem um monte de gente lá chorando, né? Ajoelhado, né? Numa fila em busca de encontrar o seu Deus, o viciado em droga já pegou aquele Deus ali, né? Já levou pro morro, já até vendeu e compartilhou entre os deles, entre os que estavam com eles. Entendeu? Né? E a única coisa que, querendo ou não, eu reclamo é quando ele prometeu. Falou, bom, eu estou lá no morro, eu compartilhei com os meus amigos, mas eu vou voltar e vou fumar pedra sobre pedra. Nada ficará de pé, assim como eu prometi, que é a segunda vinda do viciado. Entende? Então você consegue pegar, né, até a última pedra, né? Porque, querendo ou não, o Bispo Macedo, na Igreja Universal, né, eles tinham um programa noturno, né? E que é até a última pedra. Inclusive me chamaram para um grupo desse, né? Um dos grupos que eu pertencia dos depressivos era esse, até a última pedra. Entende? Então aí sim, né, vai ser fumado até a última pedra, né, desse viciado em droga. E quem era esse viciado em droga? Noé, Moisés, né? Muita gente aí, ó. Mas mestre, Buda pode ter sido um. Eu não estou dizendo que ele é um viciado literal, mas todas as vezes que você vê alguém correndo na direção contrária à correnteza, as pessoas tendem a rotular. Entendeu? E na realidade, eu não vou te enganar não, Buda, ele tem até uma, digamos assim, uma empurrazinho, vamos supor, aquilo que a gente vai ligar Jesus, aquilo que a gente vai ligar Noé, aquilo que vai ligar Moisés, o Buda experimenta 1, 2, 3 ou 5 degraus acima deles, à frente dele, entendeu? O próprio Buda. Nosso amigo MC Von Mestre, você pode mostrar a katana? Não pode, marombeiro Milé, a nossa katana não pode ser mostrada, né? Por causa das regras, das normas do prato de forma, entendeu? Né? Essa aqui é um mostruário daquilo que eu falo pra você, ó. Primeiro essa aqui. Primeiro o bacabô. O que é bacabô? Régua dos bobos. Aquela régua do bobo que eu ensino pra você treinar pra não se machucar sozinho.
Isso aqui é algo que foi feito para machucar as outras pessoas. Mas se você tem um bom mestre, ele vai te ensinar que é mais vergonha você se machucar sozinho do que machucar os outros. Isso aqui foi feito para machucar os outros, é para machucar os outros. Entendeu? Então, primeiro de todas as coisas é isso aqui. Eu costumo dizer que aonde passa a cabeça, passa todo o corpo também. Então, aonde passa essa aqui vai de brinde. Vai de brinde, é isso aqui, é exatamente é a minha pena, né? O meu peso de pena. É o meu peso de pena. Onde essa aqui passou 1000 vezes, ó, essa aqui passa assim que nem uma pena. Entendeu? Então, esse é o meu ensino sobre minha katana. Mas minha katana real, Marubeiro, não é nem essa. Minha katana, essa aqui não é minha, essa aqui é emprestada. Essa aí é aquelas caras, né? A minha katana real, forjada para a rua, né? Aquilo que eu falei pra você, testada e achada digna para a batalha, é isso aqui. Entendeu? É a minha katana. É a minha katana. Testada e assada digna. Se você pegar essa katana aqui, você suspender e sair correndo pela rua, tu vai andar 200 metros e vai ser preso. Essa aqui não. Essa aqui não. Essa aqui você suspende, você caminha, você alcança e você entra. Aquilo que eu falei pra você. Aonde essa aqui passa, essa aqui vai de brinde, passando a todo momento. Então essa aqui é a minha katana. Exatamente, mesmo peso, né? Mesmo volume de porte, todas essas coisas. Essa é a minha katana. Entendeu? Essa é a minha katana real, aquilo que eu falei pra você. É a katana, né, testada e achada digna para a guerra, né? Para os dias atuais, entendeu? Diferente daquela ali. Nosso amigo Gabriel, demorou, nosso amigo Gabriel. Lá ele, seja bem-vindo, nosso amigo Gabriel. Bom dia, nosso amigo Gabriel Santos. Nosso amigo Rambo. Mestre, tira uma carta, vamos lá. Né? Vamos pegar aqui a nosso currículo vitae. Com o nosso podão de cortar cano. Vamos botar aqui nosso currículo vitae aqui dentro da nossa plancheta e vamos ver a carta. Vamos ver como se abriu o nosso baralho. Ó, psico. Ó, já se formou naturalmente aqui. E o que ele diz? Os anjos falam, pelo poder do Espírito Santo. Falam, portanto, as palavras de Cristo. Por isto, eu vos digo, banqueteai-vos com as palavras do Cristo, pois que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Então, primeiro o Espírito Santo, primeiro o vento varrendo, depois a chuva que lava, depois o fogo do Espírito. Então, muitas das vezes, né, quando nós renunciamos à voz dos anjos, né, você vai perceber aqui a lei sendo aplicada. É aquilo que eu falei para você, o viciado em droga, o criminoso, o adultério, a violência, tudo aquilo de ruim. Então, primeiro de todas as coisas, precisamos ouvir e nos banquetear com a voz de Deus, ditada pelos anjos. Exatamente, aqueles protetores, é esses que estão segurando aqui o nosso podão. Aqui vamos dar continuidade. E na glória celestial há 3 céus ou graus, e para se obter o mais elevado, o homem precisa entrar nesta ordem sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento. E se assim não fizer, não poderás obtê-lo. Poderá entrar em um outro, mas esse será o fim do seu reino. Ele, porém, ele não poderá ter descendência. Novamente, o que ele está falando aqui? Ele está falando de anjos, novamente. Ele está falando, primeiro parâmetro, para você ser Deus, para você se tornar Deus, e exatamente você não ver a ministração de anjos da forma que eu estou falando para você, seja de demônios ou anjos na sua vida, é você se casar e ter uma conduta, uma vida digna. Entendeu? Esse é o primeiro princípio. Se não for para isso, nem se casa. Nem se casa. Eu falo para você, melhor é não ter nascido. Melhor é não ter filhos. Muitas das vezes, melhor é amarrar uma pedra de moinho e se lançar no mar, entendeu? Do que você gerar filhos. Então, esse é o primeiro princípio aqui sendo ditado. Vamos aqui o terceiro. O terceiro ele diz, e agora, conforme faleis com referência à fé. Fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas. Portanto, se tendeis fé, tendeis esperança naquilo que não se vê
e que são verdadeiras. Então você está vendo aí o milagre acontecendo na vida de muita gente? Aquelas pessoas que ficaram dentro de uma fila à espera das coisas acontecerem, mas não buscaram. Sendo que quando chegaram lá, o viciado já tinha levado tudo vendido até no morro e já até fazendo um negócio para voltar de novo e não deixar pedra sobre pedra, né? Fumar até a última pedra. Enquanto um monte de gente está ajoelhada, né? Em busca do seu milagre. Entende? Exatamente, né? Você vive em busca de um milagre e você não age, é exatamente aquilo que ele está dizendo, né? Você recusa a voz daquilo que diz com você, é quando você está produzindo algo, fruto da sua procrastinação. Sua preguiça vai gerar montanhas e montanhas de lixos que desmoronarão sobre suas cabeças. É bem feito, mestre? O anjo não pode desejar bem feito. O anjo só pode ir lá e fazer bem feito. Entendeu? Então é quando a verdade ela é ministrada, como chuvas copiosas que caem do céu na vida, numa família. Entendeu? Na forma de um grande devorador. Eu apoio. Eu não digo que é bem feito, eu faço bem feito, eu apoio com todo o meu poder, com toda a minha mente, com todo o meu coração. Aí a carta do nosso psicopata artificial falando, quão astuto é o plano do maligno. A vaidade e a fraqueza, a insensatez dos homens, quando são instruídos, pensam que são sábios. Tá vendo toda a instrução do mundo? Aí, né, quando são sábios, dão ouvido aos conselhos de Deus, pondo-os de lado, supondo que sabem por si mesmo. Portanto, sua sabedoria e insensatez não lhe traz proveito, e eles perecerão. Você tá vendo? O pequeno que se levanta e se torna uma nação, que toma todo um lar, destrói toda uma família? É exatamente, o fruto aqui daquilo que é produzido, né? Que destrói tudo aquilo que produz. Exatamente, a culpa é do pequeno? Não. A culpa é eu que produzi aquele pequeno. E aquele pequeno ele não pode ser tocado, né? Mas é bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. Então, se eu tapei os meus ouvidos para os conselhos de Deus, não é quando esse devorador, quando esse grande dragão se formar, que eu vou encontrar a verdade. Aí sim é o momento de se ajoelhar. Esse aí é o momento de se curvar, de verdade. Você vai ser curvado. É exatamente aquilo que você trancou, aquilo que você não quis dar, será arrancado de você. É a grande verdade, né? E aqui ele está dizendo exatamente isso. São essas pessoas que se protegem através da lei. São essas pessoas que se protegem através do dinheiro, da influência, o poder, através dentro de um carro blindado. É essas pessoas que ele está dizendo. Os pobres, por si só, o peso da lei já recai sobre eles. Mas aqui a gente está falando daqueles que se protegem. Os vampiros, produtores de frutos da sociedade. A estes que é designada exatamente o nosso podão de cortar cana. O que são podões de cortar cana, Marubel? Aquele que julga estar de pé, estes são aqueles que devem se acautelar para que não caia. Esses que se julgam estar de pé. Esses que se julga que nunca cairão. É exatamente esse, né? E aqui a última carta. A carta da criação, que não pode ser esquecida, que diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem e a mulher, a imagem de Deus, e criou homem e mulher, a criou. Novamente ele está falando, se você não está preparado para ter filhos, para produzir filhos, para se unir numa mulher, nem o faça, porque será requerido da sua cabeça. Entendeu, Marombeiro Mirim? É isso que ele está dizendo, né? Esse aqui é o primeiro parâmetro de você se tornar um Deus. Exatamente, eu vou te dar esse punhadinho aqui de terra para você viver. E através daquele punhadinho de terra, você será o reflexo. O reflexo do universo, do seu Deus ali, e aquilo ali você precisará fará crescer. E o que você fez, Marombeiro Mirim? Eu produzi frutos da sociedade, eu produzi animais? Não. Eu produzi seres humanos, que são piores que animais. Essa é a verdade. Então é isso que está sendo ditado aqui, né? É essa aqui que está ditando, né? Saudade.
do meu amigo viciado. Saudade daquele criminoso. Saudade de todas as coisas daquilo ali. Porque aquilo ali era o meu livramento. Né? Saudade daquela doença que eu vivi. Saudade até da pandemia. E no final de todas as coisas, o que eu aprendi com aquilo ali? Nada. Aí é quando aqueles que se julgam estar de pé, é quando eles começam a cair. Quando aqueles que se julgam, né, estar acima do bem e do mal, né, ser portadores e dominadores de toda a ciência dos direitos desse mundo começam a cair. Entendeu? Exatamente aqueles, né, que decidiram fazer uma escolha, defender certas coisas, as coisas começam a fluir de dentro para fora, não de fora para dentro, de dentro do seu carro blindado. Entendeu? E exatamente quando se perde o reino, quando se perde o seu reinado. Entendeu? A sua semelhança e sua imagem de Deus. Entende? Quando você começa a contemplar os frutos da sua própria ação, Satanás se mostrando diretamente diante de você. Tá vendo o teu espelho? É teu filho, é você que formou aquilo ali. É o teu demônio que está ali. Né? Exatamente aquilo para que eu falo muito, né? Pegai as tuas primícias, pegai as tuas primeiras ofertas e elevai ao santo, elevai a Deus. Mas o que você faz? Você eleva o seu ego e automaticamente quem repreenderia o devorador diante disso? Entendeu? Então é por isso que as nossas espadas, elas se posicionam a favor da devora. E que a devora permaneça e a que a devora, ela aconteça a todo custo. Sob o preço de nós termos nossos pescoços cortados, nessas línguas arrancadas, nossos membros arrancados, a gente defende isso a todo custo. Difícil é encontrar quem se posiciona nos nossos caminhos. Entende, Marombeiro Mirim? É essa beleza. Ó, e aqui, o anjo pedindo, viu a espada correr? E o anjo pedindo permissão para que aconteça. Entende? Então isso não são palavras lançando ao vento, são verdades. Né? E aquilo que eu digo, né? Minha palavra pode até passar, mas automaticamente ela acontecerá. Você está vendo os anjos segurando aqui nosso podão? Essa é uma verdade. Entende? Então aqui é onde se abre a nossa verdade. A todo momento, a cada segundo, sendo oferecido a cada um, Marombeiro Mirim. Sendo oferecido para esse, para aquele ali, para o gigante, para o menor, para o escondido atrás da moita. É a nossa verdade sendo oferecida a cada segundo. E olha como o baralho se fechou. É aquilo que eu falo para vocês. Ou você ama um, ou você ama o outro. Não tem. Ah, eu tô pensando. Não existe isso, as montanhas já estão desabando. Então, ou você ama Deus, ou você ama essa aqui, ó. Fumando um cigarro, doido para que as coisas aconteçam. Né? Essa aqui. Essa é aquela ruim que eu falo para você, de codinome, né? Que eu falo para vocês. Maria da Penha. Maria da Penha, o uso da sua boa fé. Exatamente, né? De boas intenções, o inferno tá cheio e ela fala assim: da onde que eu surjo às vezes? Aonde vocês me apoiam? O uso da sua boa fé. Através do uso da sua boa fé. Então, muitas das vezes, esses demônios que se materializam diante de você é o uso da sua boa fé. O uso da sua má instrução. Exatamente, a manipulação do seu inocente. Dentro dessa postura aqui, todos os nossos anjos apoiamos ela. Se o Cristo, né? Se o Cristo dos nossos inimigos foi isso que nos é mostrado, todos nós nos posicionamos a favor dela. Exatamente, todos nós nos posicionamos a favor dela. É exatamente, quando por um caminho você me feriu, por outro 7 será ferido. É quando a bênção, ela se inverte, né? Que quando e por um caminho, né? Você foi desobedeceu aquilo que eu te protegi, por outro 7 você será perseguido por todos os caminhos que você abrir, por todos os caminhos que você mostrar, e nós apoiamos isso. Com todo nosso amor, toda a nossa mente, toda a nossa força, todo o nosso coração. Entende? Então aqui como o baralho se fechou, você estava em busca de uma figura, a figura ela estava trancada aqui. Então essa é aquela mulher ruim,
que ela não sossega enquanto, né, não para de fumar enquanto ela não envia relatórios a Satanás. Agora, se você alimenta isso aqui, o problema é seu. Em determinado momento, o que acontecerá? Nossos anjos protegerão essa mulher. Mas aí você verá o que é proteger uma mulher de verdade. Entendeu? Aí você entenderá o que é proteger de verdade uma mulher. Entende? Não é isso, nesse monte de gente gritando. Entendeu? É exatamente o que é verdadeiramente se proteger uma mulher. Então é isso que o baralho fala. Que saudade, marombeiro mirim, do meu amigo viciado. Mas não é intuito, não é esse, é que é passar alguma orientação. Animaizinhos que eu mesmo destruí. É o único ser que tem vontade única contra você. Contra toda essa malícia, contra todo esse interesse, contra esse monte de coisa, esses animais são as únicas coisas que têm vontade única a seu favor. E o que eu faço? Eu desisto daquilo ali e vou para aquilo ali. É bem feito? Não é bem feito. Anjos não pode dizer bem feito. Anjos devem fazer o serviço bem feito. É esse diferencial. Anjos não dizem bem feito. Anjos fazem o serviço bem feito. Entende? Anjos não têm desejo se é isso ou se é assado. Anjos simplesmente vão lá e o fazem. Essa é a grande verdade. Entende? Então, que saudade, marombeiro mirim, do meu amigo viciado. Né? Quando Deus, né? Quando eu ainda habitava, né, na tenda de Deus. Antes dele me largar. Antes dele nos largar. Nosso amigo Luiz Fute, muito obrigado pela rosa, obrigado pela rosa, obrigado nosso amigo Luiz Fute por aquela magnífica rosa que eu falo para vocês, chamada grana. E muitos morrerão abraçados ao seu dinheiro, morrerão abraçados a tudo aquilo, né, que viu com preços e esqueceu de se abraçar a valores, né, no cofre do banco, marombeiro mirim. Ali você só encontrará dinheiro, essa é a verdade. Mas tem gente que é abraçada daquilo ali. Erra muito, peca muito quem acha que vai encontrar ali valores, preciosidade. O cofre do banco só tem dinheiro. E esse cofre do banco que muitas das vezes tá fazendo as coisas, as correntezas, os relatórios desse ser ruim aqui, que não para de fumar enquanto não mata, não rouba, destrói, sendo enviados a cada segundo por Deus dela, que é Satanás. Essa é a verdade. Às vezes é o dinheiro que tem feito a cada segundo, a ponto dos anjos terem nojo, né? Terem nojo de tocar em qualquer coisa, né? É isso que nós vimos aí, nós vimos o posicionamento da Igreja Católica, nós vimos o posicionamento de algumas igrejas budistas contra, né, esse mundo de direita. Por quê? Você não tem nojo daquilo ali, marombeiro? O problema é que quando você não tem nojo daquilo ali, quando você apoia aquilo... mestre, mas aí o pão com mortadela, a esquerda é assim, assim, assado. Bom, é aquilo que eu digo pra vocês. Pode até existir má intenção ali. Pode até existir um monte de bêbado pedindo dinheiro para comprar pão. Mas aquilo que é proposto, querendo ou não, é unânime entre nós. O parâmetro de igualdade é unânime entre nós. Diferente daquilo ali, diferente desse aqui que é proposto. Por quê? Muitos de nós já vivemos aqueles caminhos e percebemos que não dá certo. Daria certo se nós fôssemos disciplinados, daria certo, né, se nós tivéssemos trilhos, mas não temos trilho. Então, na maior parte das vezes, eu estou pondo um ditador para me crucificar aqui embaixo. Eu estou, já se cortou novamente, Muitas das vezes, né, nós estamos pondo o nosso carrasco para exatamente nos torturar aqui embaixo, o tempo todo. É como se o pior porco, o tipo de porco, é aquele porco que bate palma pro dono do chiqueiro. Esse é o pior tipo de porco, marombeiro mirim. É uma das grandes verdades. O pior tipo de porco é aquele, né, que bate palma exatamente pro dono do chiqueiro.
Nosso amigo Bruna, bom dia, Utaka, por que você tá no modo Senin? Me explica, nossa amiga Bruna, o que é esse modo Senin que eu não sei. Enquanto isso, nós vamos beber aqui um pouquinho d'água. Eu sou o Gabi. Enviou mãos. Obrigado, nosso amigo Gabi, pelo coração. Vamos lá. Onde está o nosso coração? Onde está nosso Heart-Me? Vamos pegar aqui nosso Heart-Me. Obrigado, nosso amigo Gabi, pelo... Obrigado pelo Heart-Me, nosso amigo Gabs. Nosso amigo Naruto usa o crack. Exatamente, nosso amigo Naruto. Que saudade do meu amigo viciado, Maruberubirim. Tu tem saudade dele? Né? Você vê gente aí chorando, saudade da polícia militar antiga, saudade dos tempos antigos, né? Isso é reclamar de barriga cheia. Mas aquele teu amigo viciado, exatamente, o teu cãozinho, aquele que não mede limites pra estar com você, esse é aquele que faz falta. Entendeu? Esse é o típico que faz falta, Maruberubirim. Né? Antes de eu ficar dentro de uma fila para simplesmente em busca de um Deus, em busca de um milagre. Esse é aquele que faz falta, e faz muita falta. Antes de eu me tornar um juiz, Marombeiro-Mirim, de ditar leis esdrúxulas que não servem para nada, só para enfiarem no rabo. Antes de eu me tornar isso, Marombeiro-Mirim, né? Que saudade do meu amigo viciado. Ele é amigo que te pega dentro da delegacia, te salva, paga a tua fiança. Exatamente. Aquele amigo que pega o cara fora da delegacia, Marubeiro-Mirim, que te acusou. Esse amigo, que saudade do meu amigo viciado, né? Se vocês soubessem a saudade que eu tenho dele, vocês não têm noção. Então esse aqui é o aquecimento, né? O aquecimento dos nossos corredores. Eu falo pra você, primeiro o vento varrendo, depois a chuva que lava e o final de todas as coisas, o fogo que purifica. Fogo, exatamente isso, nosso amigo Luiz Fute, né? Primeiro o vento que vai, o fôlego dos seus pulmões, né? Depois né? A chuva que se lava, né? O sangue que é lavado. E terceiro, né? O fogo que se eleva. Lembra da gente, ó? Contemplando exatamente o nosso momento sublime. Pois é, isso tem se perdido. Tem se perdido por coisas esdrúxulas, para se abraçar em leis esdrúxulas, por tudo isso. Mestre, gostaria de treinar com o senhor, treinou o que o senhor faz e fazia para se tornar forte. Mas, eu não tenho uma didática certa, eu treino aquilo que faz bem para mim, entendeu? Né? Na maior parte das vezes, vocês precisam treinar aquilo que é base. Aquilo que é base vai ensinar vocês a diferenciar aquilo que é trigo, aquilo que é joio, aquilo que é manteiga e aquilo que é mel. Eu treino aquilo que é voltado para mim, para minha idade, para meu condicionamento físico, entendeu? Eu nem sei muito como me posicionar dentro daquilo que não é meu, entende? Né? Então, muitas das coisas que eu faço é dentro de um parâmetro de equilíbrio, uma balança de equilíbrio, né, que pode gerar até acidente, entende? Então, primeiro de todas as coisas, aprenda o base. Aprendendo o básico, né? Depois do aprendendo o básico, ó, vai numa academia, mostra seu currículo vitae, ó, mostra assim o seu podão de cortar cana, tá falando assim, tudo aquilo que tem de pé aqui, eu quero que seja derrubado, né, para algo novo. Automaticamente, ali você faz o base. Fez o base, as coisas fluirão naturalmente, entendeu? Nosso amigo Luiz Fute, mestre, joga uma carta para mim, vamos lá. Vamos lá aqui, puxar o nosso baralho, vamos pegar aqui novamente, né, o nosso podão de cortar cana, Marubeiro-Mirim. E lá vamos nós. Se abriu diretamente no ZKP, filho do fogo, né? Filho do fogo. E aqui, ó, vamos ver aqui. Ó. Se abriu ZKP do Marrocos dizendo: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti.
porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Entende? Então aqui essa é a bênção de José. Tá falando assim, bom, se o devorador, ele habitou na sua vida quando você nasceu, você sabe quem é o devorador. Se em determinado momento, né, você conheceu o devorador, você sabe quem é o devorador. Mas em todo caso, a verdade, ela existe. Então, se você não buscou pela verdade, né, exatamente, né, que as portas das prisões, as mandíbulas de Satanás se abram, né, e simplesmente dancem com aqueles que simplesmente os senhores escolheram. José nos ensina que quando Deus está no negócio, até quem tenta te atrasar, te promove. Exatamente isso é o tema da nossa live de hoje. Que saudade do meu amigo viciado. Pelo menos ele adiantava todos os meus caminhos e facilitava tudo aquilo que eu possa imaginar. Diante desses seres que a única coisa que sabem fazer é atrasar a vida dos outros, obstruir. Nem fazem, nem deixam os outros fazer. Que saudade, que saudade do meu amigo viciado, né? Mas falou, tá com saudade de mim, mestre? Não fica com saudade não que eu apareço. Agora vamos ver aqui. Esta carta aqui que diz, ó. Eis que o tempo presente, exatamente a palavra, né? Que o meu amigo, o Santo Padre, deixou pra mim. Eis que o tempo presente se chama hoje, Marombeiro Mirim. Até a vinda do Filho do Homem. Lembra que eu falei pra você? Que o viciado levou tudo, né? Enquanto um monte de gente na fila, o viciado já levou tudo, já compartilhou no morro, né? Já vendeu no morro, já compartilhou com os amigos dele, já tá programando a volta pra fumar até a última pedra. E é exatamente aqui a carta está dizendo, ó. Eis que o tempo presente se chama hoje, até a vinda do Filho do Homem. Em sua verdade, e é um dia para o sacrifício, e um dia para o dízimo de meu povo, pois aquele que paga o dízimo não será queimado na sua vinda, fogo sobre fogo. Então aqui, ó, os dois fogos, já aqui o nosso clã, ele apoia. Isso aí, a cada segundo, a cada minuto que você possa imaginar, né? Por mais que eu seja um homem sozinho, né? Nós apoiamos a cada segundo esse fim. Fogo sobre fogo, né? Que deixe, que permita, né? Que venha o devorador até nós. Entende? É que ele está dizendo. Esse é o poder do dízimo que eu falo para vocês. Será que o dízimo na minha vida serviu apenas como chave de ostentação e pomposidade para eu me posicionar acima dos outros? É quando o sacerdote levita vai jogar tudo em cima da tua cara. Bom, sai daqui, eu tenho nojo do teu dinheiro. Eu tenho nojo das tuas pérolas, eu tenho nojo de tu. Tá vendo esse aqui? Esse viciado, esse permanece. Toda a tua herança, todos os seus bens, vem para esse aqui. Esse aqui é nojo, é escória, é lixo. São porcos batendo palmas para o porqueiro. Entende? Então é exatamente isso aqui, né? Tá falando, ó, se vocês querem ficar longe de todas essas coisas, este é o momento, ó. A besta ruim, a mulher ruim, ela permanece. Você vê que Cristo já não tá mais aqui. E quem que permanecer? Quem que surgiu aqui, ó? Glorificação do Pai ao Filho e do Filho ao Pai. Entende? É aquela carta dos extremos que eu falo para você, do valorização do maior e do menor é o maior, aquilo que se perde, né? Então essa carta aqui é aquela que livra todos vocês quando vocês aplicam em verdade, não com pomposidades, não com vaidades, assim como aconteceu, né? Na parábola da viúva que só tinha as 2 moedinhas, entendeu? E muitas das vezes essa moedinha é isso aqui. Que saudade do viciado. Entendeu? Então aqui se uniu fogo com fogo. É onde as espadas se unem. Podia ser fogo com água, não. Se uniu fogo com fogo. Quando fogo com fogo se unem, só tem um significado. É que uma sentença saiu ali. Existe uma aprovação. E dentro dessa aprovação, né, não é uma aprovação única, necessita de outros clãs, simplesmente, né, gerando novas aprovações. Mas a nossa tocha, a nossa chama em nossa torre, ela já está acesa há muito tempo. Essa é a grande verdade. Então, muitas das vezes, né, quando a gente percebe que a gente não vê
aquilo que deve acontecer é quando a gente se volta. Você percebeu que aquela mulher ruim, ela se posicionou e quando a gente protege ela com todo o nosso poder, mente e força. Exatamente, aquilo que eu falei sobre a lei de ter nossos pescoços cortados, de ter nossa língua arrancada, nossos membros arrancados, a gente protege ela com todo o poder, mente e força que a gente puder proteger. É uma verdade. Anjos com os homens juntos cantarão, essa é a verdade, entendeu? Essa é a lei. Nosso amigo Winnie Chucrão, seja bem-vindo, nosso amigo Winnie Chucrão. Obrigado pela... nosso amigo Chucrão aí, primo do Bitelo. Seja bem-vindo, nosso amigo Winnie Chucrão. Obrigado, mestre. Gratidão, nosso amigo Luiz Fute. Seja bem-vindo. E pessoal, Tec na telinha. Lembrando, né? Nós estamos aqui na nossa live de aquecimento para nossa corridinha na madrugada. Mas, mestre, qual que é a hora da corridinha? Marombeiro Mirim, só o diabo sabe. Aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Mesmo porque a nossa corrida na madrugada é exatamente, né? É o momento ápice de nós ensinarmos a vocês sobre o efeito surpresa, a eficácia do efeito surpresa, não é verdade? Bom dia, nosso amigo Pamela Carvalho. Seja bem-vinda, nossa amiga Pamela Carvalho. Nossa amiga Pamela Carvalho, uma das nossas grandes presenteadoras. Seja sempre muito bem-vinda. Pessoal, não esqueça de curtir e compartilhar o canal da nossa amiga Pamela Carvalho. Bom dia. Nosso amigo Vini Chucrão, seja bem-vindo. Bom dia, mestre, bom dia, boa live. Vou continuar trabalhando, boa corrida, amigo. Bom dia, nosso amigo Vini Chucrão, pra você também, né? Ó, nosso amigo Vini Chucrão já está onde? Nos degraus da escadaria, da Lapa, do malandreado do quê? Da ação. Será que a gente está na fila? Na fila de algo, esperando ver algo que eu não pratico? Que eu simplesmente só quero ver, só quero tocar? Será que nós estamos nessa fila, marombeiro mirim? Enquanto viciado em droga, já pegou aquilo que tá lá, já vendeu no morro, né? Já compartilhou entre eles, já tá até calculando a volta aqui para esse mundo? Entendeu? Então é a ação que o nosso amigo Vini Chucrão, né, já está promovendo a todos nós. Então uma salva de palmas ao nosso amigo Vini Chucrão. Chegou a hora de bebermos o nosso café. Mesmo porque, ó, tem um novo escrito aqui, ó. Tem um novo escrito aqui dizendo assim: um campeão não nasce pronto, carrasca ele. Exatamente isso, né? Isso aqui vem de uma personal trainer que eu tenho no meu canal, né? Geralmente ela tem esses jargões, eu vou recolhendo, né? Beatriz Personal Trainer, né? Então, chamada Carrasca. Então ela diz assim, né? Então aqui já de manhã, um campeão já não nasce pronto, vamos carrascar. Então vamos lá, vamos mandar aqui o nosso café. Mas mestre, esse lado de cá é o quê? Esse lado de cá é o produtor de campeões. Esse lado de cá é onde se põe os alicerces, entendeu? Ah, mestre, mas isso aí, que ciência que explica isso? A ciência do Todo-Poderoso. Se você tiver um bom alicerce, marombeiro mirim, você vai construir aquilo que não vai ser fácil de se derrubar. Se você não tem um alicerce, não adianta eu construir exatamente um palácio que aquilo vai afundar, aquilo nasceu para dar errado, entendeu? Então esse lado de cá constrói alicerce. Ó, os fundamentos aqui. Onde que está escrito isso, mestre? Livro de Zacarias 10, 1 a 8. Ó, dê a ele pedras de esquina, dê a ele o fundamento, né? Dê a ele a rocha de edificação, onde você cava, vai encontrar a sapata e vai fazer exatamente, ó, a sua casa, o seu castelo, né? Aí depois, dê a ele as estacas. Mas não adianta cavar se eu não botar aquelas estacas, aquelas vigas de sustentação. Exatamente, os guerreiros que sustentarão todo aquele templo, entendeu? Né? Os seus levitas, seja lá o que for, seus guerreiros, né? Sua tropa de elite, né? Tudo isso ali é exatamente que vai simplesmente edificar as estacas que ficarão ali, entendeu? Aí depois, dê a ele os arcos de guerra. O que são arcos de guerra, marombeiro? Lembra que eu falo para você da nossa manipulação do nosso alimento aqui? Gratidão. E o que os arcos de guerra se formando? É quando os nossos arcos já sabem aonde buscar, já sabe qual é o objetivo, já sabe quem é o inimigo. Bom discernimento entre o certo e o errado. O que é trigo, o que é joio, o que é manteiga e o que é mel.
Entendeu? Então, quando eu falo dê a ele os arcos de guerra, é exatamente isso. Aí vamos lá. Dê a ele a chance de esmagar o opressor. Exatamente. Quando você compreende o mal, aquilo que te faz mal. Quando você compreende aquilo ali e você entende tudo aquilo que te faz bem, tudo aquilo que te é favorável e determinado você reclama, é aquilo que precisa ser buscado. A todo o teu custo, todo o teu poder, toda a tua mente, toda a tua força. E por fim de todas as coisas, né, o se rejubilar, mesmo porque primeiro o vento que varre, depois a chuva que lava e depois o fogo que purifica. Assim como o nosso baralho, né, purificou as coisas pelo fogo, o nosso Zica Pedro do Marrocos simplesmente purificou tudo pelo fogo, que é o quê? De seu coração, que o seu coração se alegre como que pelo vinho. A felicidade do coração feliz e alegre como pelo vinho, entendeu? Eu não estou incentivando a bebida, mas eu estou falando a forma, né, bíblica de se alegrar, né, de entusiasmo, de felicidade, de se regozijar, né, jubilo, né, ter júbilo, regozijo, né, na felicidade como pelo vinho. Então aqui nós organizamos o alicerce. E um guerreiro, né, como que se diz assim, um campeão não nasce pronto, entendeu? Mas um campeão não nasce pronto, mas ele tendo alicerces é onde você faz a sua fábrica de campeões, onde você forma aqueles verdadeiros, né, aqueles verdadeiros arranha-céus que nunca desabarão. Entendeu? Agora, se não houver esse alicerce, é por isso que a casa cai, mano. Quando não tem alicerce e automaticamente o viciado entrou na tua casa, o adultério entrou na tua casa, o crime entrou na tua casa, é porque não há alicerce. Entendeu? Simplesmente não há alicerce. Não há o que se gabar, né? Para ser sincero, não há o que se gabar, mas há o que se cavar, há o que se buscar. Entendeu? Então essa é a verdade aqui do nosso Um Café. Nosso amigo Rafael, eita, isso mesmo, exatamente, entendeu? Então aqui dentro do nosso café a gente dá a estrutura do todo. Alicerçamento, através do alicerçamento, aí sim produzir o guerreiro. Aí sim produziu o campeão. Mas o que nós fazemos o tempo todo, né? A gente tem pulado a ordem dos fatores, altera o produto. A gente tem posto o quê? Os burros, a carroça na frente dos burros. Infelizmente. Lembra da rede social? Lembra do demônio que eu mostro pra vocês? Que só tem cabeça e perna, mas não digere as coisas, não dilui as coisas? Então, a gente gera energia, ao invés de jogar essa energia, né, no meu senso interior, não, eu gero energia e já jogo dentro da fonte de prazer. É como assim, eu vou me matricular no jiu-jitsu e eu fico lá assistindo a aula, aí depois quando todo mundo termina a luta, aí eu vou tomar açaí com eles. O que eu tô formando ali? Enquanto os lutadores se queimaram, né, se desgastaram por açaí fazer proveito, né, por sangue de fruta fazer proveito, o outro só tá engordando, vai se tornar o boneco da Michelin, entende? Então é a mesma coisa que a rede social faz com as pessoas, né? Ela tira aquele teu senso guerreiro, tipo assim, você não precisa fazer a guerra, se eu já tô te dando a resposta das coisas, né? Você não precisa buscar o cálculo, se eu já tô te dando o gabarito. Então eu matriculo no jiu-jitsu, enquanto os meus amigos estão treinando, e automaticamente quando eles terminam, vocês terminaram? Tava aqui esperando no portão pra gente tomar aquele açaí regado, enquanto todos eles, o açaí vai ser absorvido, o do pobre infeliz vai se tornar em quê? Gordura, que só vai fazer mal pra vida dele. Isso é muito comum até naquelas pessoas que fazem uso, né, de ergogênicos, né, de suco que a gente fala, de anabolizante.
né? Simplesmente eu não quero treinar, eu não quero, mas eu quero usar aquilo ali, acabo usando, né? Enquanto aqueles monstros, aquelas pessoas que treinam, né? Que fazem as coisas direito, é tudo muito bem absorvido, mesmo usando pouquinho, o outro toma um montão que só vai fazer mal, daqui a pouco tá internado, perdendo um fígado, infartando, alguma coisa assim. Entende? Então, primeiro de todas as coisas, é o que? O primeiro vento varrendo. Depois a chuva que lava, o fogo purificador nascendo de dentro de você. Aquele fogo que sela, as assinaturas. Entendeu? As assinaturas. Aquilo que eu falei pra você que é leve como uma pena. Aonde isso aqui passou 1000 vezes, a tua espada passará tão leve quanto uma pena, marombeiro mirim. Seja pela tua vontade ou não, ela passará. Entende? Então são essas assinaturas que se buscam. Entende? É essa assinatura aqui, o primeiro fogo purificador. Primeiro, aquilo que eu digo pra vocês como é que se chama? Derramar todo o seu suor através de uma busca incessante até o momento, né, que os teus esforços serão pesados pela pena. Entende? Até o momento dos seus esforços serem pesados pela pena. Mas aí as pessoas querem inverter as coisas. Não derramam o suor, aí quando eu dou isso aqui pra pessoa, lembra que eu falei para o mal de você dar isso aqui pra alguém e a pessoa se machucar sozinho. Entende? Querer fazer o papel do carrasco, sendo que não é. É quando se machuca sozinho. Filosofia de Lao Tse. Vamos ver se a gente encontra aqui. Eu sou profissional nessa área, para ser sincero, eu que assinei isso aqui no mundo. Eu que assinei, né? Para ser sincero, eu sou quase profissional. Ó, aqui, cerrar o próprio corpo. Tá dizendo assim: se os homens não temerem a morte, para que ameaçá-lo com a morte? Me explica. Me explica, marombeiro mirim. Se eles não têm medo de morrer, o que adianta ficar ameaçando eles com a morte? Se alguém obrar mal, faz com que tenha horror à morte, para que o céu possa castigá-lo e dar-lhe a morte. Quem assim se atreverá ao mal, sabendo que estás nas mãos da morte? Entendeu? Então faça que a justiça de Deus, faça que a mão pesada da vida, a mão pesada do destino, recaia sobre a vida daquele ser. Entendeu? É quando o viciado entra na tua vida, o criminoso, o adultério, né? A violência, essas coisas todas. Quem que escreveu aquilo ali? Quem que desenvolveu não fui eu. Né? O cão, a culpa é do cão. A culpa é da arma? Não. A culpa é de quem é dono daquele cão, que adestrou aquele cão. A culpa é de quem apertou o gatilho, não é verdade? Para que o céu possa castigá-lo e dar-lhe a morte. Quem assim se atreverá ao mal, sabendo que está nas mãos da morte? Quem toma o seu encargo, o lugar do céu para aplicar a morte? Tá vendo? O sujeito que pega a espada aqui e não faz esse processo aqui de dignificação, primeiro o vento que varre, depois a chuva que lave, o fogo que purifica. Tu vê o que acontece? É o que está dizendo aqui, ó. Quem torna o em seu encargo ao lugar do céu para aplicar a morte, faz com que serrar no lugar do carpinteiro. Ao tentar serrar, dificilmente salvará sua mão. Então por isso por isso que os mestres eles falam, primeiro isso aqui, para depois isso ali. Mas as pessoas estão querendo pôr o quê? A carroça na frente dos burros. Lembra da lei do Patrick, o nosso Oyabum, agora da novela, o líder da máfia, né? Olha a faca! Não mexe com quem tá quieto. O que eu tô fazendo? Eu tô avisando as coisas antes que aconteça. Entendeu? Mas ali, ele simplesmente tá dando um entendimento para pessoas entenderem. Eu fiz a primeira vez, deu tudo errado, fui preso, apanhei, tomaram minha faca. Será que tu vai tornar a repetir isso novamente? Entende? Então, com o tempo, você vai simplesmente aprendendo aquilo que ele diz aqui. Faz como quem quer serrar no lugar do carpinteiro. Ao tentar serrar, dificilmente salvará sua mão. Aquele que quer aplicar a morte na terra,
Então, você vai perceber que muitas pessoas violentas, eles vão gerar uma energia. E é exatamente aquela energia que eu sou apaixonado, marombeiro. Eu sou apaixonado por essa energia. Eu gosto de viver essa energia. É por isso que os nossos soldados pedem a cada segundo para posicionar os nossos exércitos contra essa energia. Porque exatamente, tu vê que o general é tudo o venha-me, o vosso reino nada, é esse grupo de direita. Mas agora, vamos supor, se eu estou querendo formar seres densos, quadrados, de alicerces bem fundamentados, e automaticamente quando bater general com general. Entende? É essa a verdade, esse cálculo que ninguém quer ver. Eu quero ser de direita, mas a pessoa que tem que me atender tem que ser um GLS, tem que ser um cabeleireiro, hein? Tem que eu entrar, botar a minha pantufa no meu pé, tem que me gerar minha pomposidade, né? Das minhas fardas, né? Tem que fazer as minhas unhas, tem que fazer todas essas coisas. Ele não quer ser. Então é isso aí que vocês estão defendendo o tempo todo, e é exatamente isso que eu peço a cada segundo para botar os nossos exércitos na rua. Nossos cortadores de cana, entendeu? É isso que eu falo a cada segundo, isso que tem que ser defendido a cada segundo. Entende? É isso que vocês têm que calcular aí. Quando vocês entenderem, calcular isso pra mim, aí sim eu consigo respirar em paz. Entende? Marombeiro Mirim, esses cálculos aí. Então você consegue entender por que o budismo zen japonês, por que a igreja católica, querendo ou não, né, dentro da trajetória dela, o Papa Francisco, que é mais corpo, né, mais corpulento, né, ele se posicionou com ideais de esquerda. Que a ideia de esquerda, mesmo que seja um bêbado pedindo dinheiro para comprar pão, aquilo que as pessoas chamam assim, querendo é mais valoroso, ainda aquele princípio de igualdade, do que aquilo ali, que não tem cálculo. É exatamente César. César pedindo a honraria e automaticamente você tem que ser o bobo da corte. Não tem nada disso, é César pedindo a honraria e você é isso aí que você tá achando que você é. Eu nem vejo você como gente. É isso. E vocês veem o tempo todo e as pessoas não enxergam. Que eu nem enxergo, né, vocês, eleitor, como gente. Entendeu? Nem enxergo como gente. É primeiro honrar as minhas pomposidades, né? Enquanto a lei do dízimo, ela te ensina tudo certinho, né? De quem deve receber as suas primícias, né? As pessoas estão dando a lei do dízimo para aquilo ali que nem te enxerga como gente. Seja bem-vinda, nossa amiga Magali 2024. Bom dia, nossa amiga Magali. Tacar. Exatamente, a nossa Magali, ela ensina muito bem aquilo que eu ensino pra vocês, né? Sobre o nosso Ninja Tacar. Se tá barato pra você, tá caro pra mim. Entendeu? Então, qual é a lei do Ninja Tacar? Né? O Ninja Tacar é simplesmente dizer, esquece esse negócio, marombeiro mirim. Aqui no Brasil não existe esse negócio de samurai, não existe esse negócio de nobreza, não existe nada disso, marombeiro mirim. É através do silêncio, da edificação, do robustecimento do espírito. Cada vez que você canta de galo, cada vez que você grita uma lei, né, vai ter 1000 seres imprestáveis que se posicionar contra só para se posicionar. Pouca caramiola aqui, né? É tanto carrinho de mão que leva que não tem nada aqui na caramiola. Entendeu? Então é um ninja mesmo, é um ninja. Exatamente, aprender a sentir a dor. Aprender a compreender, aprender a simplesmente a celebrar a vida e a morte na sua mão, dentro do seu parâmetro aqui, vida que segue. É o primeiro aprendizado, né? Você viu aqui o que a filosofia de Lao Tse ensinou? Aquele que quer aplicar a morte não sabe, dificilmente salvará sua mão. Aquele que quer ser samurai, mas não quer ser, nem aplica aquilo ali, e aquilo acaba se voltando contra ele mesmo. A grande lei, a grande verdade. Agora tá fazendo live com fantasia de gatinho. Exatamente isso, nosso amigo Lucas Caetano. Exatamente isso. Nosso amigo Joãozinho, bom dia, nosso amigo Joasa. Como é que anda essa força, nosso amigo Joasa? Falando nisso, né? É o momento de tomar minha creatina. Tinha me esquecido. Né? Vamos condensar ainda mais que aquilo que já está mais do que condensado. Vamos lá.
Obrigado, nosso amigo Joasa. Por que o nosso amigo Joãozinho faz, né, não é um outro Joãozinho, mas é o nosso amigo João, todo mundo é Joasa, né? Aquele que financiou a nossa creatina. Então, ó, quando você está dentro de uma rede social e você verdadeiramente está se lembrando que aquilo está sendo produtivo, está acrescentando a você, isso se faz importante. Quando você percebe que aquilo aí está subtraindo, isso não é para se alimentar, não é importante, entendeu? É aquilo que eu explico sobre se a tua felicidade está saindo cara demais, reveja esses conceitos, entendeu? Que a felicidade não é isso. Nosso amigo Pontinho, pingente da hora, seja bem-vindo. Nosso amigo Gusta, o que você acha da filosofia da ânsia de ter e o tédio de... Exatamente isso que eu tô falando pra você, o consumo. Isso sempre foi natural, isso sempre será natural entre nós. Mas as redes sociais têm tornado isso impossível, entendeu? A ação consumista, aquelas todas... Até então, antes você precisava de perna, né? Para buscar as coisas, para fazer as coisas. Então, a ação consumista, hoje em dia, redes sociais, entrega delivery, tem tornado isso de uma forma impossível. Entendeu? Antigamente eu até tenho dinheiro, mas aí eu tinha que pedir uma pizza, eu tinha que buscar a pizza. Então, o que eu fazia? Eu comia o meu pratinho de arroz com ovo. Mas hoje em dia não, eu tenho dinheiro e tenho delivery ali, é igual cartão de crédito, Marombeiro. Já teve cartão de crédito? Eu só tive uma vez na vida pra nunca mais. Entendeu? Que você vai gastando, quando vê, é aquilo, é isso aí que vocês veem aí é isso que vocês veem aí, ó, da filosofia da ânsia de ter e o tédio de possuir. Será que dá pra vender depois aquilo que eu comprei? Muitas das vezes não. E a única coisa que fica é o arrependimento e aquele vício que você sequer trata. Né? Aquele vício que você sequer trata, né? Aquilo que eu falei para tudo aquilo que é excesso, nada mais é que é um looping energético que mais alimenta vícios do que qualquer outra coisa. Seja bem-vinda, nossa amiga Raquel Nakamura. Seja bem-vinda, nossa amiga Raquel. Como é que anda você, nossa amiga Raquel? Nossa amiga Japinha. Seja bem-vindo. Pessoal, não esqueça de curtir o canal da nossa amiga Raquel Nakamura. Mestre, você é o cara do oi? Meu chapinha, 3 horas da manhã? Sim, sou eu mesmo, o guardião. Se você olha demais para um abismo, Marombeiro Merim, o abismo acaba olhando para você. Né? Tem posto muitas coisas à disputa, um dia a disputa chega. Entendeu? Eu não perdi, tu pediu sim a lei do cão na sua vida, porque eu vi e eu estava lá, entendeu? Então um dia a disputa chega, né? E é exatamente quando os anjos dizem amém, falou, é o pedido dele, aquilo que ele pediu a vida toda, né? Eu só tô aqui cumprindo o meu expediente, essa é a verdade. Quisera eu que Deus fizesse isso pra mim, com os meus soldados na rua. Que os anjos falassem assim, ó, não tô vendo nada, só tô aqui cumprindo meu expediente, porque tudo que eu sei foi que ele pediu, insistiu a cada segundo, forçou a falta G veio, viu que o juiz estava marcando tudo, né? E agora tá reclamando. Então, pessoal, chegou a hora de finalizarmos nossa live. Foi uma honra estar com todos vocês. Lembra, essa live aqui só foi aquele aquecimentozinho para nossa corridinha na madrugada, Marombeiro Merim. Entendeu? A corridinha na madrugada é aquilo que importa, né? Lembra que eu falo para a fé sem obras, ela é totalmente morta, entendeu? Então, a fé sem obras, ela é totalmente morta. Então, a gente tá aqui simplesmente fazendo a nossa pré. Mas, mestre, explica aí. Né? Você deixou tudo explicadinho. Qual é o horário da corrida?
Só o diabo sabe, marombeiro menino. É aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Por isso que se chama corridinha na madrugada. O efeito surpresa, o entendimento do que é efeito surpresa. Quando você bota seus velociraptores, seus ninjas, seus batedores, seus varridores, seus portadores do machado, seus varridores. E terreiro varrido. Aí os machados todos se posicionam. Entendeu, marombeiro menino? Entendeu? Então essa é a nossa, né, o nosso Cardio Day. Então pessoal, aqui nós vamos finalizar a nossa live. Foi uma honra, né, ter estado aqui com todos os senhores e até nossa próxima live. É nosso amigo Benny. Mestre Yu, como você consegue lidar tão calmamente com os xingamentos e a negatividade das pessoas? É aquilo que eu falo pra você, do bom samurai, né? É quando você entende, né? Aquilo que ele tá falando de você é verdade. Se aquilo que ele tá falando de você é verdade, você vai discutir ou você vai melhorar aquilo ali pra depois poder bater nele. Então é exatamente isso, né? Então aquilo que ele tá me acusando, eu vou edificar aquilo ali e vou melhorar. E muitas das vezes vou melhorar melhor do que aquele dedo que me apontou. Entendeu? Mas agora, quando ele tá me acusando daquilo que eu não fiz, ué, o pecado tá em mim, é vida que segue ele lá. Entendeu? Então é exatamente essa forma de pensar. Exatamente essa forma de pensar, né? A parte mais difícil de tudo isso é quando eles mandam, assim como fizeram comigo, eles vão mandar o lixo de todas as coisas apontar para você. Porque eles querem violência, entendeu? Então, quando ele manda alguém instruído, quando ele manda alguém limpo, um verdadeiro detentor daquele cinturão para falar com você, vida que segue. Mas aí quando ele manda o lixo humano, que não tem valor para eles, para ir falar com você, é quando tu segura naquele dedo e você não sabe se quebra ou não, e tu fica carregando aquilo ali até o momento que tu suspende ele e joga dentro do bueiro. Essa é a verdade, entendeu? Então quando tem aquele dedo te apontando, você segura, você não sabe se quebra ou não se quebra. Afinal, o lixo humano, eu se eu quebrar esse lixo humano, eu tô trocando o meu inocente por um culpado, e você fica carregando aquele dedo, carregando aquele dedo, carregando, até o momento que tu se cansa, tu bota um calço, ele sobe, cai dentro do buraco e automaticamente, né? Vida que segue. Entende? Né? Eu ainda tô aprendendo a lidar com isso. Quando é uma pessoa, querendo ou não, de bem, que te acusa de algo, eu me curvo. Agora, quando manda um lixo humano, mano, um lixo humano, eu tô tentando aprender. É aquilo que eu falei, eu vou segurar o dedo. Aí eu vou ficar com medo de quebrar. Eu falei, vou quebrar, eu não vou pagar por isso aqui não, hein. Se eu quebrar, eu não vou pagar, porque isso aqui é mercadoria. Essa mercadoria aqui não era nem pra estar aqui, entendeu? Mas aí tu fica com medo de se quebrar, fica carregando. Aí tu bota um calço, pum, daqui a pouco sobe, cai dentro do bueiro, desaparece e automaticamente, né, a culpa não é de ninguém. Essa é a parte que eu tô aprendendo ainda. Então é muito simples. Se é uma pessoa de verdade que tá te falando, isso tá errado, cara, não faz não, né? Você pede desculpa, entra mudo, sai calado e edifica. Entendeu? Quando a pessoa tá falando coisa que não é sua, você simplesmente, a vida que segue, é pessoa esquisita, né? E quando é aquela pessoa que é pior do que você e tá te acusando, tentando te cobrar algo, é aquela parte que tu engata no dedo dele e tu fica correndo, tu fica segurando. Não quebra meu dedo não, eu vou quebrar, mas se eu quebrar eu vou preso, eu não vou ser preso pra pagar por causa de um lixo que nem você não. Não vou trocar o meu inocente por um culpado. Aí você fica procurando o que vai fazer com aquilo ali, bota um calço. Quando bota um calço, ele já sobe e cai dentro do bueiro e vida que segue. Entende? Então, entendeu? Esse aqui, para ser sincero, né, é provisório. Esse é o meu entendimento provisório, porque eu mesmo não sei como eu lido com isso. Entendeu? Então, essa é a minha parte provisória. É meu lado provisório. Tipo assim, ó, ele vai me apontar meu dedo, eu vou segurar no dedo dele e vou ficar carregando. É a ação que vou quebrar, mas aí tu vai ficar com medo de quebrar, falando, é um lixo desse, eu não vou me trocar não, né? Automaticamente tu vai ficar com medo de quebrar, aí você, não dá pra quebrar, mas aí como ele tá andando dentro do teu caminho, dançando com você, tu só bota um calço, aí quando bota o calço, pum, já sobe, já cai dentro do bueiro, você tampa o bueiro, vida que segue e você vai embora, entendeu? Então essa é exatamente a minha forma provisória de ensinar isso, porque eu mesmo não sei, marombeiro mirim, né? É o golpe do dedo Ush, quando você pega no dedinho aqui assim, aí você não sabe o que, tá, tudo que você precisava ter feito. Nosso amigo Diavolo, seja bem-vindo, nosso amigo Diavolo, como é que vai você, mestre Toca?
Mestre, nosso amigo Joasa. Mestre, o que eu faço para voltar a ter as mesmas habilidades que tinha, mas agora perdi e vivo com medo? Ó, vamos lá, vou te ensinar o que é dor. Ó, tá vendo o nosso guarda-chuva? Isso aqui é dor. Entendeu? Isso é dor, é isso que você tá entendendo. Mas a partir do momento que você sabe que isso aqui é dor, né? Você vai fazer o que, ó? Pum! Você vai botar a mão, pum! Ai! Aí machucou a minha mão, mas já não machucou a sua cabeça, não é verdade? Machucou a mão, mas já não machucou a sua cabeça. Você já subiu um degrau da escadaria da Lapa. Automaticamente, quando vai bater de novo, ó, pum, você já aprendeu a defender. Nem machucou a sua mão, já pegou o tempo da ação que te prejudica. Entendeu? Mas falou, ainda não tô bom. Automaticamente, pum, você aprendeu a se esquivar sem botar a mão. Guerreiro invisível, nosso amigo Joás. Guerreiro invisível. E o último de todas é, quando ele atacou, você desembaia e usa contra ele mesmo. Então você pegou tudo que você precisa entender. Você sabe o que é dor, é automaticamente se alinhar a vencer aquilo que está te, digamos assim, te atrasando, aquilo que está obstruindo o seu caminho. Entendeu? É despertar. O próprio despertar e o agir. O próprio despertar e o agir, né? Ele faz essa transformação que eu falei pra você. Arte marcial. Arte marcial. Entendeu? Vamos supor, tu sabe o que é dor. Primeiro eu boto a mão, eu apanho, começa a doer minha mão, mas já não dói minha cabeça. Aí eu aprendo a defender, já tô ficando bom, mas ainda não tô um guerreiro invisível. Ó, quando eu aprendi a esquivar, quando veio, eu já aprendi a esquivar, eu até bato de vez em quando, né? Ali eu já tô um guerreiro invisível. E aquele momento que eu não só me esquivo, mas como também sei fazer a prática, o desembanhe e simplesmente, né? Finalizar, não deixando dúvida dentro daquela ação. Em todo caso, né? Em todo caso, em todos os termos, você precisa o quê? Se empenhar no buscar. Se empenhar dentro dessa busca. Degrau por degrau, da escadaria da Lapa, do malandreado, do quê? De perseverar. Também, mas ser resiliente. Entender que você não vai ser um super-herói todo dia, mas ainda assim permanece. Ainda assim, antes errado, antes ter feito errado do que não feito. Entendeu? Na maior parte das vezes você vai errar, você vai cair, vai levantar, mas ainda assim você deixou tua marquinha ali, teu treino ali. Tá falando, eu fiz tudo errado ali o treino, fiz tudo errado ali o treino, mas pelo menos hoje eu não tô com dor na coluna, então alguma coisa melhorou, né? Aí no dia seguinte, hoje eu fiz tudo errado, mas ó, tá o pump, a veia que tá saindo aqui, ó. Bom, então já tá melhorando e com o tempo a edificação vai retornando, é uma verdade, essa é a verdade, é natural de todos nós, principalmente se você é marombeiro. Se você é marombeiro, se você ficou obeso uma vez, né, tudo que você olha, né, você olha com os teus olhos de marombeiro e aquilo te destrói. Mas a partir do momento que você compreende os seus olhos de marombeiro, de renunciar, de fazer dieta, de treinar pesado, automaticamente aquele corpo gordão que você tem, ele começa a se mover e ele começa a se queimar. Engrenagem sobre engrenagem, bloco sobre bloco, e as coisas retornam rapidinho. Né? O que eu não posso é ficar exatamente me conformando, se confortando com aquilo ali. O marombeiro, ele habita ali, né? Eu não sou um corpo gordo, eu estou num corpo gordo. Automaticamente, quando eu desperto aquele marombeiro, automaticamente aquele dragão, ele já vai fazendo a limpeza. Porque o próprio marombeiro, ele sabe, é aquela preocupação com dieta, com descanso, com treino, né? E a limpeza, ela já se executa naturalmente. Parece até que é um boneco dançando, né? Dançando sozinho. Então, pessoal, aqui vamos finalizar nossa live. Foi uma honra estar com todos vocês e até nossa próxima live, senhores. Então aqui vamos finalizar nossa live, lembrando, né, que essa aqui é só o nosso aquecimento para nossa corridinha na madrugada. Vamos lá. Valeu, Carlos. Obrigado aí pela torcida da equipe que você enviou também.
Bom dia, Marcelo, tudo bem?